Olá, pessoal, muito boa tarde. Hoje eu vou falar sobre inteligência artificial aqui no Espaço Maker. Para quem não me conhece, meu nome é Hazer, sou mestre e doutor em inteligência artificial. Aqui estão os meus contatos, que vocês podem entrar em contato comigo. E vocês devem estar achando o porquê da estranheza do Hazer estar usando uma toalha hoje, né? Então eu queria só dizer para vocês que no dia 25 de maio é o dia da toalha, que está lá no Guia do Mochileiro das Galáxias, que vocês devem ter lido, obviamente, né? Se você não leu, não precisa mais parar, não precisa mais assistir, né? Vai embora. Dá pause aqui. Então, feliz dia da toalha para todo mundo. Como vocês sabem, vocês têm que trazer a sua toalha, tem que saber onde está a sua toalha. Feliz dia do Orgulho Nerd, porque em 25 de maio de 1977 foi lançado o Star Wars, o primeiro filme do Star Wars, o capítulo 4, tá? E lembrando que a resposta da questão fundamental da vida, do universo e tudo mais é 42, tá? E não entre em pânico com essa palestra. Como vocês sabem, todo mochileiro precisa saber onde está a sua toalha. Eu vou deixar minha toalha aqui, mas eu sei muito bem aonde ela está. Então vamos lá. Pessoal, eu vou falar para vocês sobre o que é inteligência artificial. Tá? A gente meio que sabe mais ou menos o que é, o que não é inteligência artificial, faz uma ideia. Então, hoje eu vou contar para vocês mais ou menos o que é. E aí a primeira coisa que vem na nossa cabeça é, poxa, tá lá a Skynet, né? Skynet é o modelo do que é inteligência artificial. O HAL 9000, vocês não eram nem nascidos nessa época do HAL 9000, né? Vocês nem sabem do que se trata. Mas o HAL 9000, o TARS, o Exterminador, então a gente pensa que inteligência artificial é, na verdade, um robô que está tomando conta da humanidade, tomando conta não, né? Destruindo, exterminando a nossa humanidade. Mas quando a gente vai para a teoria, um pouquinho mais para a teoria, e aí eu quero citar o livro do Russell Norvig, Inteligência Artificial, Abordagem Moderna, a gente tem, na verdade, 4 quadrantes para poder definir o que é uma inteligência artificial. Então, a gente define esses quadrantes em processos de pensamento e raciocínio, comportamento. Numa outra dimensão, fidelidade ao comportamento humano e conceito ideal de inteligência. Então, antes da gente definir o que é inteligência artificial, a gente precisa dar uma pensada nesses caras aqui. Tá? Quando a gente pensa na intersecção entre processos de pensamento e raciocínio e fidelidade ao comportamento humano, a gente está pensando em pensar como humanos. É assim que a gente está definindo. Então, o que é inteligência artificial? É a criação de dispositivos ou elementos, softwares, etc., que pensam como humanos. Qual é o problema dessa definição da inteligência artificial? Porque se eu for pensar como humano, eu deveria estudar, abrir a cabeça de vocês, olhar qual é o algoritmo que rege o pensamento de vocês, teria que saber qual é o algoritmo. E aí, sabendo qual é o algoritmo do cérebro, eu precisaria então implementar ele dentro do computador. Só que para eu descobrir qual é o algoritmo do cérebro, eu dependo, por exemplo, da ciência cognitiva, imagens cerebrais. É muito empírico, porque cada um tem uma experiência, né? A gente vê que, por exemplo, 2 irmãos gêmeos, eles possuem a mesma genética, mas eles possuem experiências diferentes, então é muito diferente sobre isso. Então, pensar como humanos é uma definição, mas não é uma definição muito legal, né? Muito prática. Já quando eu pego processos de pensamento e raciocínio com o conceito ideal de inteligência, eu falo que inteligência artificial é criar dispositivos que pensam racionalmente. E aí vem um problema. Porque pensar racionalmente vem daquela ideia de modelar o pensamento correto, lá de Aristóteles, de usar lógica, silogismos aristotélicos, CP então que, aquela coisa arada que a gente estuda lá na graduação em informática. Então seria usar lógica e usar processos lógicos, inferências para fazer isso. Qual é o problema dessa definição? Isso é, definir inteligência artificial como criar mecanismos que pensam racionalmente. É que é difícil modelar problemas reais em lógica. É um problema, é difícil. E quando você consegue modelar um problema real em lógica, computacionalmente ele é muito caro. A gente tem como fazer isso? Tem, a gente tem provadores de teoremas, mas é muito caro. Tá? Então, pensar racionalmente também dá para definir a IA dessa forma, mas é um problema também. Tá? Se eu pegar a intersecção do comportamento com a fidelidade ao comportamento humano, aí eu caio no agir como humanos. E aí vem a parte legal, porque eu consigo imitar o comportamento humano. Independente de como você fizer, é imitar o comportamento humano. E aí, por exemplo, se eu perguntar para a Thelma agora, me dá a raiz quadrada de 1.412.318. A não ser que a Thelma seja um daqueles gênios
que consegue resolver isso de uma hora para outra. A maioria de nós, vocês, não sei se alguém aqui conseguiu já descobrir, é difícil, né? Então, teoricamente, se eu quiser imitar o comportamento humano, eu perco algumas capacidades do computador, porque um humano, em geral, não consegue fazer essa conta, mas o computador consegue. Então, veja que eu limito um pouco, tá? E aí, se vocês quiserem estudar um pouquinho mais sobre essa abordagem, tem o teste de Turing. Turing foi um grande cara que, em 1950, definiu o teste de Turing, e o nome no artigo dele é O Jogo da Imitação, que não tem nada a ver com o filme. O filme lá, O Jogo da Imitação, fala sobre um aspecto da vida de Turing, que é ele trabalhando na Enigma. O jogo da imitação funciona mais ou menos assim. Imagina que você coloca um ser humano conversando com um computador. Eles não se veem, nada, ninguém sabe quem é quem. Você coloca os dois conversando via chat, por exemplo. Coloca um terceiro observador. Se esse terceiro observador, na maioria das vezes, não conseguir distinguir quem é a máquina e quem é o humano, então a máquina passou no teste de Turing. Agora, se a máquina responder aquela raiz quadrada rapidinho que eu falei, aí fica difícil, né? Não, você é a máquina, tá? Então, também, agir como humanos é uma abordagem um pouco esquisita. Aí nós temos uma abordagem para definir o que é inteligência artificial, que é criar dispositivos que agem racionalmente. Quando você tem o conceito ideal de inteligência, mas também com um comportamento interessante. Por que essa abordagem é legal? Porque ela é mais geral. A definição dela é implementar agentes que respondem a situações dando o melhor resultado possível. Aí eu saio um pouco daquela de querer mapear o algoritmo do cérebro, saio um pouco daquela, não, estou imitando o comportamento humano, então eu perco um pouquinho das coisas legais. Tá? Então eu saio um pouco daquilo de só usar lógica. Isso é, eu abarco tudo isso. Então eu tenho todas essas possíveis vertentes aí, esses possíveis mecanismos para me ajudar com a inteligência artificial. Então toda vez que a gente define IA, é importante sempre lembrar desses aspectos. Tá? Então, inteligência artificial é uma coisa bem complicada. Mas aí também tem uma outra definição, que é IA fraca e IA forte. O que é IA fraca? A IA fraca, também chamada de IA restrita, é quando você aplica inteligência artificial num domínio. Por exemplo, eu criei uma IA que reconhece gato e cachorro. É isso, tiro uma foto, coloco na IA e ela descobre se é um gato ou se é um cachorro. Veja que essa inteligência artificial que está sendo feita, ela é específica a um domínio, executa um tipo específico de tarefa. Em muitos casos tem interferência humana e ela não é geralzona. Ela não faz qualquer coisa, ela faz só aquilo. Tá? Exemplos de IA fraca, carros autônomos, Alexa, essas IAs que a gente tem por aí, tudo isso é IA fraca. Por quê? Porque elas estão num domínio específico. Então, não dá para você dizer para um carro autônomo resolver outro problema. Não, o problema dele é andar de forma autônoma, e acabou. É isso, tá? Então, essa IA fraca é a IA que nós fazemos hoje. Nós estamos nesse nível, tá, de IA. A IA forte, ou também conhecida como IA geral, é quando nós temos máquinas inteligentes, assim como os humanos. São máquinas autônomas que não dependem de interferência humana, que fazem qualquer coisa e conseguem aprender de forma independente. E hoje só existe na teoria. Só em teoria. Estão se buscando esse tipo de IA. Toda vez que falam, não, nós temos que cuidar com a IA, porque a IA vai fazer isso, vai destruir, não sei o quê, o pessoal está preocupado com essa IA. Não com a IA que a gente tem hoje. A IA que a gente tem hoje é uma IA bobinha. Ela reconhece, ela faz um monte de coisa. ChatGPT, no máximo, o que ele faz? Ele dá uma alucinada e fala algumas bobagens para você. Mas ele não vai fazer nada, ele não vai apertar o botão do míssil lá. Tá? E aí a gente tem essa pirâmide das IAs aqui, que alguns futurólogos falam, né? Que é o nível 1, nível 2, nível 3. Então, no nível 1 é a IA restrita ou IA fraca, que é a IA onde nós estamos. Mas temos também a IA geral ou IA forte, que alguns autores dizem que é a verdadeira IA. Inclusive, alguns autores pesquisadores falam, não, isso que vocês estão fazendo não é IA. Isso que vocês estão fazendo é só melhorar mecanismos, melhorar a tecnologia para deixar a coisa mais rápida, um pouquinho mais abrangente. Mas não é IA de verdade. A IA de verdade é essa, onde você liga e ela faz tudo que você precisa, responde a tudo, você pede para ela fazer café, ela faz café, pede para ela fazer os seus slides, ela faz. E a mesma IA faz isso, tá? Essa é a IA que a gente vê em filmes, em coisas desse tipo, tá? E acima dessa IA nós temos a superinteligência. Os futurólogos dizem que, os estudiosos dizem que assim que a gente obtiver a IA geral, super rápido, a IA geral vai conseguir, porque ela vai ser autônoma, ela vai conseguir gerar uma IA muito mais inteligente que ela,
que vai superar toda a inteligência do ser humano, assim, muitas vezes, muito acima do ser humano, tá? Tudo isso aqui é teórico, não existe nada, o pessoal está tentando buscar, mas não existe, a gente pode dizer. Eles têm estimativa de tempo, tipo, por exemplo, o verdadeiro IA, 50 anos. Não tem como dizer isso. Tem gente que diz. Você pega o livro de um futurólogo, o cara, para vender o livro, ele vai falar, não, daqui 20 anos a IA vai ter superado o raciocínio do ser humano. Talvez, numa tarefa específica, como aconteceu em 97, quando o Deep Blue ganhou do Kasparov. Mas para ela ser uma IA inteira, para ela fazer de tudo, isso é difícil. Para ela resolver todos os nossos problemas, isso é difícil. Eu não sei dizer. Eu arrisco dizer que a nossa tecnologia de hardware hoje não nos permite esse tipo de construção. A gente vai ter que esperar a computação quântica se consolidar como realmente ferramenta de computação para ver se ela traz alguma coisa para isso. Tá? Sobre a história da IA, eu não vou falar de todos aqui, vou falar de alguns pontos específicos, né, para não me alongar, senão o Fábio me chuta daqui. Em 43 surgem os primeiros neurônios artificiais, em 1943. Pode parecer longe, mas é muito perto. Tá? 43. Em 1950 surge o teste de Turing e em 56 surge o termo inteligência artificial. Tá? Com um seminário que aconteceu lá nos Estados Unidos, em Dartmouth, com os caras, os players da época. Tá? Em 62, na verdade em 59, Arthur Samuel cria o primeiro jogador de damas que aprendia. Ele, Arthur Samuel, consolidou o termo aprendizado de máquina. Ele fez um jogador de damas que era assim. Ele construiu um programa que jogava damas e disse assim, olha, esse tabuleiro ele é bom ou ruim para mim? E aí ele colocou um monte de critérios. Ah, eu tenho mais peça depois da metade, eu tenho menos peça recuada. E assim ele conseguiu criar uma fórmula, como se fosse uma equação, que dizia que todos esses aspectos ia me dizer se aquele tabuleiro era bom ou não para mim. E cada uma dessas características tinha um peso. Ah, essa característica aqui é 0,3%, 0,3%. Essa característica é 0,5%, essa é 0,1%. E assim ele montou uma equação que me dizia se o tabuleiro era bom ou não. O que ele fez? Ele pegou, ele calibrou esse cara aí, deixou um jogador fixo com essa equação e deixou ele jogando com outros jogadores. Ao final de várias rodadas, ele olhava os erros e os acertos. Putz, você ponderou muito menos a questão de ter peça adiantada, então vamos aumentar o peso da peça adiantada. E aí ele recolocava os pesos e deixava jogando mais um tanto. Rapidinho, o jogador de dama dele já ganhava dele mesmo. Ele não conseguia mais ganhar do jogador. Imagine isso em 59. O cara, eu descobri a América aqui, né? E em 1962, esse jogador de damas ganhou de um campeão mundial de damas. Então, o jogo de damas foi resolvido. Tá? Depois que o jogo de damas foi resolvido, o próximo desafio era o jogo de xadrez, que foi resolvido em 97. Eu fiz faculdade antes de 97. Na faculdade, eu criei um jogo de xadrez, porque era o nosso desafio. Fazer um jogo de xadrez que jogasse sozinho e conseguisse ganhar. Óbvio que não, né? Não tinha como. O Deep Blue era uma máquina enorme, tinha vários jogos dentro, uma base de dados enorme, tá? Mas em 97, o Deep Blue ganhou do Kasparov, que era o grande campeão mundial de xadrez. E aí, xadrez foi resolvido, quer dizer, a máquina venceu. Depois disso, o que ficou como desafio foi o jogo de Go, que em 2016 foi resolvido. Por que em 2016? Porque o jogo de Go ele possui uma complexidade computacional muito maior, quantidade de jogadas que você tem. Mas em 2016 ele foi resolvido. Em 2018, o AlphaZero é uma inteligência artificial que foi programada só com as regras do jogo. Se não me engano, em 4 horas ela já ganhava de qualquer mestre de xadrez. Imagine você pegar uma inteligência artificial e programar só com as regras. Só programei as regras, deixou ela treinando, em 4 horas ela já ganhava. Ela aprendeu as estratégias sozinha. Você não precisou imputar as estratégias lá. Uma coisa bem legal. E aí, em 2019, nós temos o advento do GPT-2. Tá? Por que eu falo do GPT-2? Porque em 2019, quando a OpenAI liberou o GPT-2, no começo do ano de 2019, a qualidade dos textos que o GPT-2 naquela época já criava era assustadora. E o pessoal falou, não, a gente não pode liberar isso aqui por conta de fake news, criação de textos, etc. e tal. No final do ano, obviamente, eles fazem todo aquele sensacionalismo, mas aí liberaram, tá?
em 2019. O deepfake surgiu em 2017. Vocês conhecem o Reddit, né? Lá no Reddit tinha um usuário que pegava vídeo pornô, tirava a cabeça do ator ou colocava a cabeça de um ator famoso e simulava um vídeo pornô com um ator famoso. No começo aquilo era bem grotesco, mas hoje em dia deepfake é usado em filmes. Se vocês assistiram O Irlandês, se vocês assistiram o Projeto Gemini, tudo isso foi feito com deepfake, com rejuvenescimento de atores. Tá? Aqui foi em 2019, isso que eu falei para vocês. Aí em 20 surgiu o GPT-3, e aí foi uma febre desgraçada, mas o principal foi o ChatGPT, porque aí o GPT ele tinha uma interface meio complicada para você trabalhar. De lá para cá, eles criaram uma interface de prompt, onde você conversa com a inteligência artificial. Então você teve um avanço muito grande com o desenvolvimento do ChatGPT. Todo mundo acha que a Tesla é a grande fabricante de carro autônomo, na verdade é a Mercedes. Foi ela que conseguiu certificação nível 3 em 2022. Isso é, o que é a certificação de carro autônomo nível 3? É quando o carro consegue dirigir sozinho, sem a interação humana, em casos, em lugares específicos. Ela não é em todo lugar. Tá? E, eventualmente, o humano precisa colocar a mão no volante lá para tratar de alguma outra situação. Então, não foi a Tesla, foi a Mercedes. E o que mais está na moda em inteligência artificial hoje é... Diga. Não, é uma pergunta. Pergunta. Onde que o Watson desse integrado nele? Acho que foi em 2018, né? Eu não lembro quando que foi isso, mas o Watson é uma plataforma da IBM de inteligência artificial que foi usada... Eu lembro que o pessoal nos Estados Unidos usou muito para a questão de direito, né? Isso. Mas o Watson é uma plataforma que você tem que fazer as coisas lá dentro, né? É uma plataforma da IBM. Isso. Assim como o Google tem a sua, etc e tal. Tá? Não é que o Watson, ele não é nada parecido com o ChatGPT, né? Ele é a plataforma que tem que desenvolver as coisas lá dentro. Tá? O que mais está se falando hoje em dia em inteligência artificial é na questão do declaração de direitos, fake news, privacidade e mais um monte de coisa. Tá? Isso é a principal coisa que está se falando. Então, nós temos em 2022 a Carta de Direitos da Inteligência Artificial. 2023, o boom da IA generativa. O ano passado, o boom, todo mundo usando. Porque assim, a IA generativa já existia há algum tempo, mas o problema foi a disseminação para o povo comum, né? Para nós, né? Para o povo normal. Em 2023 também, a grande preocupação era colocar a inteligência artificial em tudo. Depois tivemos o ChatGPT 4 multimodal, que podia trabalhar com texto, com imagem, com qualquer coisa. Em 2023 surge o Google Gemini. Aí em 2024 as coisas ainda estão acontecendo, tá? Mas uma das grandes coisas que hoje em dia se fala é sobre carta de direitos, direitos da IA, produzir conteúdo, ética, exatamente. Tudo isso eu vou falar um pouquinho depois mais para frente. E quais são as áreas da inteligência artificial? Por exemplo, resolução de problemas através de algoritmos de busca, como, por exemplo, busca heurística. Quando você entra no Google Maps e pede para sair de um lugar e chegar no outro, você aperta e instantaneamente aquilo acontece, mas tem uma heurística por trás, tem uma inteligência artificial por trás, tá? que busca quais são as melhores rotas para sair de um lado e do outro. Tá? Jogos de tabuleiro, criar grades de professores, por exemplo. Quero ter problemas de restrição, de satisfação de restrições, onde eu tenho que criar, por exemplo, uma grade de professor. O professor não pode dar aula nesse horário nem naquele, tem várias restrições e preciso organizar isso. Tá? Então eu consigo resolver isso com algoritmos de busca competitiva para jogos também. Tem uma área da inteligência artificial que envolve raciocínio e conhecimento, com lógica, inferência, representação do conhecimento. Gente, o ChatGPT não sabe, ele não tem consciência do que ele está escrevendo. Ele é um mero cuspidor de palavras. E ele cospe aquela palavra porque ele deu uma probabilidade mais alta para aquela palavra ser a próxima. Tá? O que é a representação do conhecimento, com ontologias, etc., tenta fazer? Tenta trazer esse significado das palavras para dentro do computador, para ver se a gente consegue trazer essa questão do entendimento para dentro da máquina. Tá? E aí nós temos lá a prova de teoremas, verificação de hardware. Todo mundo lembra do problema que deu no Pentium, não lembro qual, que estava com um problema de operação de ponto flutuante. Você lembra disso, Fábio?
teve esse problema, né? Se tivesse feito uma verificação de hardware, isso foi em 90 e qualquer coisa isso. Verificação de hardware, porque um circuito eletrônico nada mais é do que um monte de porta lógica, que segue lógica booleana. Se segue lógica booleana, eu consigo passar um processo ali para dizer se aquilo está certo ou não. Tá? Planejamento também, tá? Você cai aqui. Problemas de incerteza, que é raciocínio probabilístico, até jogos com incerteza, por exemplo, jogar gamão. Gamão você joga um dado, né? Vai jogar pôquer. Hoje em dia, os jogadores eletrônicos de pôquer são praticamente invencíveis. Teoria de jogos, modelagem de epidemias, problemas de otimização, tudo, né, que tem a ver com incerteza. Aí vem o aprendizado de máquina, que é o que muita gente acha que inteligência artificial é, só isso, só aprendizado de máquina, e eu estou aqui para dizer para vocês que não é só isso. Por exemplo, classificação, regressão, agrupamento, eu vou contar um pouquinho para vocês depois sobre isso, regras de associação. Aí entra dentro do aprendizado de máquina também o aprendizado profundo, que é usar técnicas muito mais elaboradas, que só são possíveis porque a gente tem muitos dados e muito hardware hoje poderoso, tá? Classificação de documentos. Por exemplo, um escritório de advocacia pode querer olhar um monte de documento e já classificar um tipo de peça processual que é predição do valor do Bitcoin amanhã. Isso aqui seria bom se a gente conseguisse, né? Infelizmente ainda não consegue. Por quê? Porque a gente não consegue prever o Bitcoin de amanhã com os dados que estão antes, porque o preço do Bitcoin não é só o que tem, só restrito àquilo, né? Tem a ver com um monte de fatores. Agrupamento de clientes com comportamentos semelhantes. Tem uma empresa e você tem uma carta de clientes enorme, e aí você quer fazer uma campanha de marketing específica para cada nicho. Então, o que você faz? Você pega seu grupo, seus clientes, agrupa em nichos, você não, né? A máquina vai fazer isso, e aí você descobre que você pode fazer esse tipo de coisa, né? Descoberta de associação entre dados socioeconômicos de pacientes e procedimentos efetuados, isso na área da saúde. Eu quero saber se eu faço mais lipoaspiração no pessoal da região norte ou da região sul, ou se tem alguma relação entre esses caras aí, né? Então é bem interessante. Algoritmos genéticos, que também são bioinspirados, são algoritmos que criam elementos e aplicam elementos da teoria da evolução de Darwin, né, do neodarwinismo. Tem lá evolução, seleção. Então, por exemplo, eu quero otimizar uma função matemática. Eu gero um resultado. Esse resultado é bom ou não? Aí eu passo uma função de fitness ali para saber se aquela função, se aquele resultado é legal ou não. E eu gero uma população aleatória, baseada em alguns critérios, e começo a verificar quais deles são melhores. Os que forem melhores passam para a próxima geração, e assim eu vou afunilando. É muito legal os algoritmos genéticos. Tá? E aí, claro, tem várias estratégias que você faz ali em cima daquilo. Comunicação, percepção e ação. Perceba que só agora eu cheguei no ChatGPT, tá? Porque eu tenho muito mais coisa que a inteligência artificial faz. Mas na comunicação, percepção e ação eu tenho, por exemplo, processamento de linguagem natural, não só o processamento de linguagem natural, como o entendimento, né, de linguagem natural, visão computacional para detecção, sei lá, eu quero instalar uma câmera inteligente aqui que verifica quando alguém está entrando. Pô, eu tenho que detectar quando é uma pessoa, e tem que saber que é uma pessoa e não um cachorro que está vindo, tá? Veículos autônomos, os rovers que estão aí em Marte, em outros lugares aí também. Tá? Então, esses são alguns das áreas da inteligência artificial que a gente tem. Então, veja que é abrangente, é muito mais coisa, tá? Só que hoje o que a gente tem visto, IA, ChatGPT, IA generativa, geração de imagens, agora com geração de vídeos, com Sora, geração de vídeos muito legais. Então a gente tem isso. O pessoal falou em IA, o pessoal já vem ChatGPT na cabeça, mas não é só isso. IA tem sido usado há muito tempo. Quando você vai colocar, quando o Fábio, por exemplo, vai postar no Instagram lá e coloca o filtro de raposinha, está usando uma inteligência artificial. Parou de fazer isso? Então, está usando uma IA que detecta onde está o olho, detecta onde está a cabeça, para saber onde que a coisa, onde ele tem que colocar aquilo. Tá? Um dos grandes assuntos da inteligência artificial, que não é só específico da inteligência artificial, mas é o Big Data e a ciência de dados, tá? Que é muito aplicável nesse tipo de coisa, né? Então, alguns dados estatísticos aí, ó. Até 1986, a princípio, a humanidade deve ter produzido 2.600 petabytes de dados. O que são 2.600 petabytes de dados? 2,6 exabytes. Aqui eu coloquei uma tabelinha, porque nem eu sei de cor isso aqui, tá? Mas 1 petabyte é 1.024 terabytes. Terabyte é uma
medida que a gente conhece, né? Porque a gente, volta e meia, tem um HDzão lá em casa, né? Que guarda 1 tera de backup, 2 tera, 4 tera. Então, veja, um peta é 1024, um hexa é 1024 peta. Então, é 1024 vezes 1024 terabytes de dados. Isso até 1986. Lembrando, em 86, nós não tínhamos internet. Nós não tínhamos internet. Como portas não haviam sido abertas. Não haviam sido abertas. Até 2007, nós temos 295 exabytes. O boom da internet aconteceu lá em 95, 96, vocês não eram nascidos ainda, mas eu já era. Aconteceu naquela época o boom da internet. Tá? E até 2011, foram 1.600 exabytes. Exabytes. 1024 peta, que é 1024 tera. Tá? Então, exabyte aqui. Tá? A estimativa de geração de 1.7 megabytes de dados por segundo por pessoa, tá? Por pessoa, total, por dia, um total de 2,5 quintilhões de bytes por dia. Você deve pensar assim, eu não gero esse tanto de dado, impossível. Gera. A hora que você abriu o seu Facebook, o jovem não usa mais Facebook nem Instagram, né? Usa TikTok. A hora que você abriu o seu TikTok, se você está vendo aquele vídeo, está sendo contabilizado o momento que você abriu, quanto tempo durou aquilo lá. Ah, não, mas eu não gostei desse vídeo. Você vai passando, vai computando todos os vídeos que foram mostrados para você. E se você viu e se você não viu. E se você está passando, por exemplo, você veja, imagine que a Thelma, não gosta de filme de terror. Mas aí, ela está no Instagram dela e aparece uma postagem de terror. Ela não deu like, não comentou, não compartilhou, não fez nada, mas ela não sabia e ela ficou um pouquinho vendo ali. Ah, não, isso aqui eu não quero. Já contabilizou que ela passou mais do que instantaneamente por aquilo e ela vai começar a receber posts de filme de terror. Alguns sites estão analisando a posição do olho, né? Alguns sites estão. Exato. Exato, exato. Isso já era feito antigamente com o mouse. Então, o que a Google fazia? Você está com o mouse ali, na época que não era só encostar, né, que a gente não tinha tablet, celular desse jeito, ela olhava aonde que o mouse estava, montava um mapa de calor, por isso que as propagandas apareciam em cima do lado direito. E agora estão aparecendo em cima, porque é onde você mais está olhando. Então, tem lugares específicos, são feitos estudos para isso, e você está produzindo essa quantidade absurda de dados que estão ficando dentro das Big Techs, óbvio. Né? Então, em 2018, a sacada era que você tinha produzido aproximadamente 33 zettabytes. Um zettabyte é 2 elevado a 70 bytes, é um número absurdo. E a previsão para 2025, não sei o que estou falando, é Seagate, é de 175 trilhões de gigabytes. Isso é, 175 zettabytes de produção de dados no mundo. Na verdade, isso aqui é uma previsão lá de 2018, que provavelmente deve ser muito maior hoje por conta da tecnologia. Nessa época não se tinha difundido o quanto a IA foi difundida hoje. Hoje está todo mundo usando inteligência artificial, todo mundo está entrando na internet, todo mundo quer ver, quer aquilo, está instalando aplicativos para isso. Olha só que absurdo. Eu recomendo, tem algumas estatísticas nos episódios do Nerdologia, que é um blog legalzinho assim para entender facinho as coisas, tá? Mas como que são esses dados? Pensa numa grande empresa. Quando eu falo grande empresa, eu estou falando, sei lá, pensa numa empresa qualquer, por exemplo, Boticário, ou qualquer empresa que não seja DTI, tá? Como que são os dados que essa empresa precisa processar? Primeiro, são não estruturados. Pega um tweet que foi feito sobre o Boticário, por exemplo, sobre qualquer outra empresa, ele não é estruturado, ele não tem uma estrutura. Aqui está a fala bonita, aqui está a fala feia, não existe isso, tá? Pouca ou nenhuma relação. Como é que você relaciona um tweet com o meu usuário 1014 que fez a compra no dia 5/2/2024? Não tem essa relação. Posts no Facebook, links, peças processuais, por exemplo, imagens, dados de clientes, dados de compras e produtos. Veja que coisa absurda. Lembrando que o Big Data, o conceito de Big Data é exatamente esse, o fato de você ter, uma empresa ter um monte de informação que ela não sabe para que ela vai usar, nem como ela vai usar, nem como que ela vai tratar esse monte de coisa esquisita para ela tratar. Como que ela faz isso? Não sei, mas ela tem essa informação e ela precisa fazer alguma coisa com essa informação. Tá? Esses dados somente poderiam ser analisados por um humano. Por quê? Um humano consegue fazer esse tipo de relação. Como?
ferramentas tradicionais não suportam esse tipo de análise. Eu não consigo carregar um monte de tweet no Facebook, no Excel até posso, mas como é que eu vou analisar? Fica difícil, tá? Eu não consigo fazer esse tipo de coisa. Eu preciso de novas ferramentas para isso. Processamento em nuvem. Por que em nuvem? Porque hoje é muito caro você montar estrutura de data center. Você pensa assim, não, é fácil fazer um cluster, uma estrutura de data center. Basta eu comprar um monte de computador, ligar em rede, ok. E aí, todos os seus dados sensíveis estão lá. Tem backup ou não tem? Tem que ter backup, vai ter que duplicar isso em algum lugar. Beleza. E se pegar fogo? Ah, tá, então tem que fazer uma sala com um sistema de extintor de incêndio. Beleza. E se entrar alguém malicioso? Ah, beleza, então tem que fechar a sala. Ah, mas e se o cara vier com uma arma? Opa, então tem que ser uma sala blindada. Vai montar isso, cara. Ar-condicionado. Vai montar isso. Então, hoje em dia, o pessoal gosta da nuvem. E aí, outras ferramentas como NoSQL, Hadoop, Kafka, que são ferramentas feitas para analisar esse tipo de dado. Spark e também o Edge Computing, que está na moda agora, que é a computação de borda. Além de ter computação no server, ter computação no client também, tá? No dispositivo. Tá? E também o uso de inteligência artificial para analisar esse monte de tralharada que vocês têm aí. Quais são os desafios do Big Data aí? O volume de dados sendo produzido, que é muito grande, é os 5 vezes aqui, né? A velocidade de produção é enorme, a todo momento está sendo produzido dados sobre aquela empresa, sobre alguma coisa relacionada sobre a empresa. A variedade vindo de várias fontes, a veracidade, a gente não sabe quais dados são corretos ou não, ou são fakes ou não. E o valor, quer dizer, aquele tweet agrega algum valor para mim ou não? Dependendo da empresa, pode ser que agregue, dependendo da empresa, pode ser que não. Casos de uso, por exemplo, a Target, aquela varejista dos Estados Unidos, fazia análise comportamental para prever a mudança de vida dos clientes. Por exemplo, divórcio, casamento, gravidez. Hoje em dia você não consegue mais esconder uma gravidez, por exemplo. Por quê? Porque você começa a fazer determinadas compras online ou pelo seu cartão de crédito e ele descobre que existe uma relação entre determinadas compras e o seu estado. Entendeu? Uma hora o cara estava comprando só Coca-Cola e etc. De repente ele passou a comprar pizza e cerveja. Divorciou, óbvio. Divorciou. Tá? Então, esse tipo de análise, tá? Que é feito. Tá? Inclusive tem um caso, eu não sei se eu coloquei aqui, mas uma socióloga fez esse experimento. Falou assim, eu vou esconder a gravidez. E aí você pensa, é fácil, só não contar para ninguém e não postar nada. Só que ela teve que fazer um monte de coisa para conseguir esconder a gravidez dela. Fazendo compras presenciais com cupom para não precisar dar o nome. Diz que o marido dela teve a conta dele bloqueada por suspeita de fraude, um monte de coisa, É bem complicado. Né, que descobriram que a guria estava grávida antes da família dela, né? Pois é. Foi uma rede, uma farmácia, acho. E ela, na verdade, ela só mudou o tipo dos produtos que ela estava consumindo, mas nada a ver com a gravidez. Tipo, produto de pele, produtos para beleza, que já batiam e eles avisaram. Vieram para casa dela, comunicando, dando os parabéns, que ela foi premiada lá. O pai atendeu, mas não estou sabendo. É isso aí. Você não consegue esconder mais esse tipo de coisa. E aí vem um outro caso que é problemático, que é a privacidade, né? Cadê minha privacidade? Já em 1999, acho que foi, James Gosling, James Gosling, o criador do Java lá nas antigas falecidas Sun Microsystems, já disse, se você quiser ter privacidade, você não pode ficar online. Você não pode ter nenhum tipo de dispositivo eletrônico. Hoje em dia, a gente não tem mais como ter privacidade. Não existe mais como isso. Se você entrar no Reddit, por exemplo, tem uma comunidade lá que é, se não me engano, é The Googling, ou The Google, alguma coisa assim. Que eles ensinam como que você remove dos seus dispositivos todas as coisas do Google, para você não usar. Só que a sua operadora de celular, a sua operadora de internet, sabe o que está fazendo. Não adianta você entrar na aba anônima para acessar aqueles sites esquisitos. Não adianta. A sua operadora sabe que horas você entrou, quanto tempo você ficou, todos os links que você acessou, tudinho. Tá? Provavelmente vai ter um nerd lá, operador, que vai saber, esse usuário 1014 está fazendo coisa errada. Tá? Então a gente não tem mais privacidade nisso. A Amazon com segmentação de clientes. Por exemplo, se 75% dos compradores de iPhone também compram um Power Bank, nada contra o iPhone, mas então eu sempre vou oferecer o Power Bank sempre que alguém comprar um iPhone.
Se todo mundo que compra carvão no mercado vai fazer um churrasquinho, né, e também compra cerveja, eu vou deixar a cerveja do lado do carvão, sim ou não? Vai vendo que tá as coisas de churrasco lá no seu supermercado. Lá no cômodo que a gente vai, é lá no fundo junto com as bebidas, é ou não é? Lá no fundo junto com as bebidas. Detecção de fraude também. Quem nunca recebeu uma ligação dizendo, olha, essa compra foi você mesmo que fez? Eu recebi dos dois jeitos. E eu falei, não, essa aqui fui eu mesmo que fiz. E uma outra que não era eu, bloqueou o cartão, tive que refazer e assim por diante. A Delta Airlines, por exemplo, análise de sentimento. Olhar os tweets para saber o que o pessoal está tweetando sobre a Delta. E sobre qual aspecto que é. É sobre, por exemplo, perda de bagagem? Para ver se eles tomam alguma atitude. Não sei se eles tomam, mas isso é uma coisa que dá para fazer. E esse tipo de coisa aqui, por exemplo, é muito simples hoje em dia de fazer com as APIs que a gente tem. É muito tranquilo de fazer. Tá? Beleza? Então, são só alguns links aí, algumas coisas para fazer para vocês. Mas isso dá para sentir muito no dia a dia também, o próprio desenvolvimento de aplicativo. Antes era comum a gente ter aplicativo instalado, aplicativo burro. Isso. Depois ele vai fazer um negócio, caraca, mas não faz isso. Hoje já é raro. Se baixa um aplicativo, o aplicativo já te surpreende com coisas que você não imaginava que ele fazia. Sim, exatamente. Hoje em dia, é aquilo que eu falei lá no começo, IA em todo lugar. O pessoal está colocando IA em todo lugar para fazer todas as coisas que você quer. Você entra na Netflix, a Netflix te sugere uma gama de filmes com base no que você já assistiu. Isso é um negócio legal, tá? Só que, por exemplo, quando você entra no Facebook, imagina, né? Uma coisa que eu falei esses dias, né? Quem é que não tem um tio que segue um viés político extremamente enviesado para um lado ou para o outro lado, tanto faz, e que fica postando um monte de coisa, que fica mandando no grupo do WhatsApp da família um monte de coisa só sobre aquilo? Qual é o problema desse tio? É com ele? Um pouco. Mas é um problema da IA? Não é. O Facebook, o Instagram, eles foram feitos para reforçar os seus gostos. Então, a Thelma, ela gosta de gatos. Então ela vai lá e dá like em um monte de coisa de gato. Gato. Chegou uma hora que ela não recebe mais nada a não ser coisa de gato. A maioria das coisas, 90% das coisas é de gato. É esse meu tio lá, que só recebe coisa daquilo. E aí você fala, não, mas na internet só dá isso na internet. Claro que só dá isso na sua bolha. Aí vem o conceito de bolha, né? Que é conjunto de pessoas, a sua rede, assim por diante. Na sua bolha está acontecendo só isso. Por isso que, eu não sei vocês, mas eu, volta e meia, eu dou uma pirada no algoritmo, né? Tipo, o esquema é seguir os dois lados. Então, você gosta de gato, mas segue as coisas de gato, mas de repente dá uma seguida no negócio de cachorro, passa reto nos gatos, que daí você começa a receber outras coisas. Consegue. Um pouco consegue. Um pouco... tem que ser mais ou menos assim, mas tem que dar uma pirada no algoritmo, senão você fica viciado, tá? Basta você ver, não, eu vou entrar nesse perfil, nessa página aqui, vou olhar melhor o que está acontecendo. Cara, você começa a receber coisas só deles. E o algoritmo testa, né? Ele manda algumas coisas aleatórias para ver se te chama. Exatamente. Não adianta, isso não. Volta pro gato, exatamente. Então, de vez em quando tem que dar uma pirada no algoritmo, tá? Isso é uma coisa interessante, que todo mundo mete o pau no algoritmo, né? É legal desenvolver um botzinho para ficar, quando você está usando o celular, ficar fazendo zoeira, né? Claro. Aí entra num monte de coisa, acessa, não clica, todo mundo. Acessa de todo mundo a qualquer hora. Para a gente gerar uma coisa mais homogênea. Exatamente. Então a sacada é essa. Você fica rolando o seu feed, o seu feed é só coisa que a empresa acha que você vai ver. Se você ficar rolando o feed, é só isso. Vamos lá, falar um pouquinho sobre aprendizado de máquina. O que é aprendizado de máquina? E é a definição do Mitchell, 1997. Esse é o cara da aprendizado de máquina, tá? Capacidade de melhorar o desempenho na realização de alguma tarefa por meio da experiência. Está citado porque são palavras específicas, tá? Então, é a capacidade de melhorar o desempenho na realização de alguma tarefa por meio da experiência. Quando você fala isso, está falando o seguinte: eu vou pegar dados ou coisas que já aconteceram e vou aprender com aquilo. O aprendizado de máquina é basicamente isso. Então, aprender com a experiência passada com um conjunto de dados conhecidos, que são descritos por meio de atributos. Hazer, não entendi esse troço de atributo. Vamos lá. Imagina que você pegou essa cadeira aqui. Quais são os atributos dessa cadeira? É o tamanho dela, quantas pernas temos? Vai ter 4, né? Mas qual é o tipo, o material, são os atributos.
peso máximo e assim por diante. São os atributos. É isso que eu falo quando eu falo sobre atributos, né? E a ideia do aprendizado de máquina é aprender a reconhecer ou predizer valores. Quando você pega uma base de dados, vamos supor que você pegou uma base de dados contendo o volume de chuvas dos últimos 12 anos, para fazer uma predição lá para o Rio Grande do Sul, por exemplo. Você está usando dados conhecidos. Você vai treinar uma IA com esses dados para tentar predizer quanto vai ser de chuva amanhã, para saber que tipo de coisa você tem que tomar, que tipo de atitude tem que tomar. Dentro da inteligência artificial, a gente tem lá o aprendizado de máquina como uma sub-área e o aprendizado profundo, ou deep learning, como uma sub-área do aprendizado de máquina. Tá? Muita gente fala que o aprendizado de máquina não é uma sub-área da IA, mas sim da computação, da estatística e assim por diante. Tá? Por quê? Porque a estatística também se preocupa com o aprendizado de máquina, com processos estatísticos. Tá? Então, só para vocês terem uma ideia. Como que funciona um modelo de IA? Funciona assim, ó. Eu pego dados conhecidos, por exemplo, beleza? Por exemplo, eu tenho, com o exemplo que eu vou dar ali, eu tenho uma base de dados de medições de atributos de uma flor. De repente eu encontrei essa flor no meu jardim, quero saber qual é a espécie dela. Então eu vou lá, faço as medições e peço para a minha IA qual é a espécie. Tá? Então eu tenho esses dados conhecidos, eu faço um treinamento e esse treinamento me gera um troço chamado modelo. O que é um modelo? Modelo é o resultado do treinamento. Tá? É o elemento matemático treinado que aprendeu esses dados aqui, aprendeu essas coisas ali. Esse modelo treinado, depois que ele está treinado, a gente passa ele a partir de um preditor, né? Então esse preditor ele recebe esse modelo treinado, eu passo ele a dados desconhecidos, a florzinha que eu medi lá em casa, e ele me dá as predições. Então, quando você fala assim, o ChatGPT, ele é um modelo treinado. Tudo bem? O que é um modelo treinado? Ele está pronto. Como que ele foi treinado? Mais ou menos desse jeito. Quais foram os dados conhecidos que foram usados para o ChatGPT? Toda a Wikipedia, um monte de livro, um monte de artigo científico, um monte de base de dados específica para isso. Foi usado uma estrutura matemática específica e foi gerado um modelo. Os dados desconhecidos é aquilo que você escreve lá no ChatGPT, ele passa pelo modelo treinado e gera as predições, que são os novos textos que vocês têm. Tá? Aqui está o exemplo. Tá? Essa florzinha simpática aqui é a íris. Tá? Temos aqui 3 espécies, versicolor, setosa e virginica. Esse aqui é um exemplo classiquíssimo. Todo mundo que vai brincar com IA vai brincar com esse cara aqui. Tá? E é bom porque ele é bem didático, tá? Por isso que a gente usa. Aqui está o link do dataset, tá? Esse cara, essa base de dados dessa florzinha aqui, são 150 observações, 50 de cada espécie. Cada observação tem o comprimento da sépala, a largura da sépala, comprimento da pétala, a largura da pétala, que são os atributos. E aí a qual classe faz parte. Então o botânico foi lá, pegou 50 íris setosa, mediu e tabulou num Excel. Pegou 50 íris versicolo, mediu tudo e tabulou no Excel. Pegou 50 virginica, mediu e tabulou. E aí disse, pronto, com essa base agora vocês podem brincar de inteligência artificial. A base tem mais ou menos essa cara aqui, ó, que estão os atributos, não importa qual é a medida, se é centímetro, decímetro, metro, o que for. Cada linha é uma observação que o botânico fez. O cara viu que o comprimento aqui, ó, da sépala foi 5,8, a largura da sépala foi 2,7, comprimento da pétala 3,9 e a largura da pétala 1,2. Isso ele olhou, ele sabe, é uma versicolor. E assim cada observação. Em geral, as nossas bases de dados de aprendizado de máquina têm essa cara aqui, tá? Atributos e o rótulo. O que é o rótulo? O rótulo é que eu quero aprender. Eu quero chegar lá em casa, putz, encontrei uma íris, eu quero medir e quero descobrir o que ela é. Esse é o meu rótulo. Tá? Então eu quero treinar um modelo que aprenda, dados, novas observações, qual é a espécie a qual ela faz parte. Eu quero isso, é isso que eu quero aprender isso. Isso é o aprendizado de máquina. Tá? Seguindo a clássica hierarquia do aprendizado, né, temos aqui o aprendizado indutivo, aprendizado supervisionado com tarefas preditivas, classificação e regressão. Classificação é quando eu vou predizer um rótulo, regressão é quando eu vou predizer um número,
um valor, por exemplo, quero predizer a temperatura de amanhã, é um número, é regressão. Aprendizado não supervisionado são aqueles onde eu não sei o que tem dentro dos meus dados. Então, por exemplo, eu peguei minha base de clientes, eu não sei quais são os grupos que eu tenho, peço para a IA me dizer, ela me diz. Tá? Então, agrupamento e associação. E aprendizado por reforço, quando eu tenho um algoritmo que vai tentando fazer coisas, quando ele acerta, ele é reforçado positivamente, quando ele erra, ele é reforçado negativamente. Tá? Que nem criar um filho, né? Você vai, aos poucos, fazendo esse tipo de ajuste. Então, falar um pouquinho de regressão é quando você quer predizer valores numéricos. Os dados são também descritos através de atributos, por exemplo, valor de venda de um imóvel, que é descrito pelo seu ano, tá? Vamos pegar um exemplo. Imagina que o cara mediu tamanho e peso de camundongo. Mediu tamanho e peso de camundongo. Cadê a Júlia? Tá? Aí eu tenho essa base de dados aqui, ó, peso, tamanho, peso, tamanho, peso, tamanho, peso, tamanho, peso, tamanho, peso, tamanho, ignorando quais são as unidades, metro, centímetro, decímetro, seja lá o que for. Se você pegar essa base e plotar num gráfico, você tem isso daqui, ó. Tá vendo? Plotei, simplesmente plotei. Eu usei uma base de dados pequena, porque daí eu fico em 2 dimensões. Se eu tiver mais, eu acabo indo para a terceira dimensão. Terceira dimensão eu até visualizo. Quarta dimensão para frente eu não visualizo mais. Tá? E é muito fácil eu encontrar base de dados que tem 100, 200 dimensões, 300 dimensões, 400 dimensões. Tanto que uma das grandes áreas da IA é redução de dimensionalidade, tentar tornar os dados mais simples. Tá? Enfim, vamos lá. Plotei meu gráfico aqui, ó. O que eu quero? Dado um peso, eu quero estimar o tamanho. Por exemplo, eu tenho um camundongo de peso 1. Qual é o tamanho desse camundongo? Ou o contrário, tá? Tanto faz nesse caso aqui. O que a gente vai fazer? A gente vai descobrir uma reta que representa esses dados. De novo, eu só consigo escrever essa reta porque eu estou em 2 dimensões. Se eu tivesse em 3 dimensões, eu teria que descrever um plano. Isso mesmo. Plano. Um de cada vez. Não, um de cada vez. Um plano. Toda vez que eu chego numa dimensão n, eu tenho que descrever isso a partir de um plano de dimensão n-1. Por isso que esse plano de dimensão n-1 é chamado de hiperplano. Esse é o nome, tá? Mas enfim, tá aqui, ó, eu consegui uma reta que descreve esses dados aqui. Por que essa reta é legal, pessoal? Porque quando eu ploto o peso 1, a reta me diz qual é o tamanho. Ela estima o tamanho. Mas, Hazer, você já tinha um cara de peso 1 lá com tamanho 2. Sim, mas se eu disser exatamente esse cara, eu não estou generalizando. Eu não consigo generalizar para os novos dados. Tá? Então, é o que eu sempre falo, o erro é nosso amigo. Erro faz parte da IA. Você nunca vai conseguir uma IA que vai detectar tudo 100%. Conseguiu 100% em treinamento, você tem overfitting, sobreajuste. Acabou. Você não pode usar, joga fora, treina de novo. 100% não é bom. Tá? Ok? Então, regressão é isso, ó. Conseguir essa reta. Mas e aí? Como que eu encontro essa reta? Com métodos estatísticos e métodos de IA, como, por exemplo, mínimos quadrados, que é um método conhecidíssimo para coincidir essas retas. Redes neurais artificiais, aí vem os nomes bonitos assim, para dar para um filho, né? Máquina de vetores de suporte, árvore de decisão, floresta aleatória, todos são métodos, são algoritmos de IA que nos ajudam a encontrar essa reta aqui. Isso é regressão. Já na classificação, imagina que eu sou um médico, eu tenho uma base de dados de exame, cara, eu coloquei qualquer coisa aqui, tá? Isso aqui provavelmente não é um exame médico. Mas tem lá o dado da hemoglobina, da glicemia do cara e o diagnóstico. Então eu tenho dados observados. Como assim dados observados? São os pacientes que eu fui lá e olhei. Ah, você teve hemoglobina 3,4, glicemia 8,7, você está saudável. Mas você que tem hemoglobina 6,8, glicemia 8,5, você está doente. São dados observados, tá? E eles estão rotulados aqui. Como que eu chego um novo paciente, pego os exames dele, tem a hemoglobina, tem a glicemia, como que eu digo, como que eu estimo se ele está doente ou saudável? Bom, se eu ploto os dados aqui, não sei se estão conseguindo ver, acho que eu vou sair um pouco do foco aqui, ó. Tá, eles aqui eu não sei, mas está transmitindo a qualidade também. Ok. Olha aqui, ó. Plotei no gráfico, tá? Os vermelhinhos não dá para ver ali, mas são doentes, e os azuisinhos são saudáveis. Plotei no gráfico. De novo, eu só usei 2 atributos, porque daí eu fico em 2 dimensões.
Se eu tivesse 3 atributos, 3 dimensões, 4 dimensões, n dimensões, tá? Então vamos lá. Pergunta, um paciente com 7,6 de glicemia e 1,5 de hemoglobina está doente ou saudável? Não sei. Tá? O médico talvez saiba. O que nós vamos fazer? Nós vamos traçar uma reta, então de novo vamos ter que descobrir uma reta, que é o chamado de fronteira de decisão, que me diz que lado é doente e que lado é saudável. Então, do lado de cima dessa reta em específica, nós temos todo mundo que é doente, do lado de baixo, nós temos todo mundo que é saudável. Aí, hemoglobina 2,3, glicemia 6,8. Qual é o diagnóstico? Basta eu plotar. De que lado ficou? Do lado saudável está saudável. É isso que a IA faz. Qual é o problema? Pode dizer. Daria para aplicar clusterização nesse caso? Daria para aplicar clusterização também, sem problemas. Tá? Vou tentar descobrir quais são os caras parecidos, mas... Só que daí... Seria a mesma ideia de resultado? Não seria a mesma ideia de resultado. Tá? O principal problema aqui, que a clusterização talvez não consiga, porque ela vai encontrar clusters, por exemplo, ela pode encontrar que isso aqui são os caras que têm uma característica específica e assim por diante. É encontrar essa reta aqui, porque eventualmente a IA vai encontrar essa reta, mas um ponto doente vai estar do lado do saudável, o saudável vai estar do lado do doente, que é o erro. É o erro. O erro é nosso amigo. O erro é importante para generalizar. Tá? Beleza? Então, descobrir essa reta. Como que eu descubro essa reta aqui? Né? Então, mesmos métodos, redes neurais artificiais, máquinas de vetores suportes, cavezinhos mais próximos, que é um outro algoritmo de IA, árvores de decisão, florestas aleatórias e assim por diante. Olha só que legal que fica isso daqui. Beleza? Fábio, posso ficar do seu lado aqui um pouquinho? Pode, eu vou te achando, tá seguindo sozinho, eu sou IA. Ah, beleza. E o que é uma rede neural? Todo mundo hoje. Você falou em inteligência artificial, ou ele fala que é ChatGPT, ou ele fala que é rede neural, ou ele fala que é Python. É isso. O pessoal fala que é isso. Tá? Ou junto. Ou junto, ou os três juntos, né? O ChatGPT é feito em Python com rede neural. Tá? Como é que funciona uma rede neural? Uma rede neural é um conjunto de unidades de processamento, tá? Que são interligadas como uma rede, onde você tem algumas camadas, né? Camada de entrada, camada escondida, camada de saída. Tá? Cada elemento de processamento desses tem essa cara aqui, ó, cara bonitinha, isso que a gente chama de neurônio. O que é esse neurônio? Esse neurônio, olha aqui, ó, perceba que tem várias entradas, né? Nesse carinha aqui, ó, que são essas entradas que estão aqui. E tem uma saída, que é essa saída que está aqui. Dentro dessa bolinha tem isso daqui. O que é isso? Isso aí é a unidade de processamento. Cada valor de entrada tem um peso, W. Tá? Então tem o W1, W2 até Wn. E é feita uma somatória. Qual somatória? X1 vezes W1 mais X2 vezes W2 mais Wn, Xn vezes Wn. Isso aqui é essa somatória. Tá? Então, uma conta simples. Veja que muita gente fala, não, porque a sua rede neural está enviesando. Cara, isso aqui é uma operação matemática muito simples. É um número vezes outro. Você não está enviesando para dados masculinos, para dados femininos, para pessoa que é branca, para pessoa que é negra. Você não enviesa de jeito nenhum. Qual é o principal problema? Por que as nossas redes neurais enviesam? Por causa dos dados que você apresenta. Se você está treinando uma rede neural com textos, e esses textos têm lá 90% das citações masculinas, é óbvio que o resultado que vai sair vai ser muito mais pendente para masculino do que para feminino. Até mesmo questão de agressividade também, né? Também. Se você coloca, pode ser que tenha uma resposta mais agressiva. Exatamente. Tanto é que o GPT-4 ele foi treinado com um negócio chamado feedback humano. O que foi feedback humano? A OpenAI contratou umas empresas indianas lá. Se eu não me engano, foram indianas, deu até um monte de bafafá por conta trabalhista, onde essas pessoas de verdade, pessoas humanas mesmo, olhavam o que se dava para o ChatGPT, pegava a saída e fazia ajuste para saber se aquilo estava certo ou não estava, que era o feedback humano. Então não é a gente que faz o feedback humano do ChatGPT, eles contrataram uma empresa para fazer isso. Mas de qualquer forma, isso aqui é uma rede neural. Tá? Esse cara que está aqui, então, é a somatória do xi vezes wi. A gente coloca umas fórmulas assim com somatório, letra grega, para parecer inteligente. Tá? É só por causa disso. Tá? Nem a gente entende o que está acontecendo aqui. Né? Nem a gente sabe o que está acontecendo aqui. Mas aqui nesse ponto do neurônio, eu tenho a somatória de 1 até n, que são todas as entradas.
do XI vezes o WI mais o bias. Ah, eu te peguei! Tem o bias, olha o viés ali, ó. Só que esse bias, esse viés que está ali, é só na estrutura da rede neural para não deixar ela enviesar. Mas não que ela vai enviesar para masculino, feminino, negro, branco, mulher, homem, sei lá o quê. Não é isso, tá? É para ela não entrar, não ter viés. Tanto que esse bias que está aqui, ele é treinado junto com a rede. Não sou eu que imputo esse bias, ele é treinado. E aí, lá na saidinha, eu pego essa variável z que está aqui, que é toda essa fórmula toda aqui, e aplico uma função de ativação, que podem ser várias. Nesse caso, eu coloquei a função logística aqui, que é 1 sobre 1 mais z elevado a menos z, que é uma das funções clássicas. Aí ela tem uma função ds, assim, bem bonitinha, vai de 0 até 1, então ela não é linear, ela achata a sua saída e tal, que é muito usada para classificação, né? Saudável, doente, etc e tal. Mas isso aqui é a computação do neurônio. Então, eu tenho esse processo aqui, eu tenho aqui e aqui. Aqui eu não tenho porque são os dados de entrada, mas aqui eu teria 1, 2, 3, 4, 5, 6 neurônios com essas operações matemáticas e todos eles interligados dessa forma aqui. Tá? Isso é uma rede neural, tá? Bem tranquilinha, tá? Eu tenho vários tipos de rede neural. Essa que eu contei para vocês é a feed forward, mas eu tenho as recorrentes também. Nas redes eu tenho lá a camada de entrada, a camada de saída, e aí esse caso aqui, ó, quando eu tenho, por exemplo, essas entradas e um neurônio só como camada de saída, eu tenho o que a gente conhece como perceptron. É o neurônio mais simples, que foi o que deu o maior bafafá lá no primeiro inverno da IA, quando eles falaram, não, o perceptron não detecta nada, não serve para nada, esse troço lá, e Papert e Minsky escreveram um livro chamado Perceptron e detonaram lá. Então esse cara aqui é o Perceptron, mas depois a coisa evoluiu, tá? Em regressão, a saída deve ser um número real, então aquela função de ativação que eu mostrei para vocês não existe. Em classificação, eu uso funções de ativação não lineares. Então, por exemplo, a sigmoide ou logística, que eu mostrei para vocês. Sigmoide, na verdade, é um conjunto de funções em formato de S. Tem a logística, tem a tangente hiperbólica, que vai de menos 1 até 1, e assim por diante. Por exemplo, como que funcionaria aqui? Aqui a gente tem o nosso neurônio, tá? Tem as computações aqui dentro, que eu já expliquei para vocês. Tem os pesos aqui, ó, W0 do bias aqui é 0,5, o peso 1 é 0,5, o peso 2 é 0,5 e tenho as entradas, tá? Imagina que essa é a minha base de dados. Cada linha é uma observação. Cada linha é uma observação. Fábio, pode ficar tranquilo, só tenho mais 3 horas de slides aqui, tá? A bateria vai dar. Vai dar? Fechou. Então, primeira observação, segunda observação. A primeira observação aqui, ó, eu tenho o primeiro dado 6, que é o que eu vou colocar aqui. O segundo dado 5, que é o que eu vou colocar aqui. O bias eu não entro com dados, porque ele sempre vale 1. E eu quero que a minha rede neural dê resultado 0. Tá? É isso que eu quero. Tá? Essa é a minha observação. O que eu faço? Coloco 6, 5 e faço aquela operação, ó. 6 vezes 0,5 mais 5 vezes 0,5 mais 1 vezes 0,5 dá 6. Como essa é uma rede muito simples, ela tem uma função de ativação linear que diz que quando for maior ou igual a 0, ela vale 1, quando for menor, vale 0. Como a 6 aqui é maior ou igual a 0, a saída é 1. Cara, mas eu queria 0. Minha rede neural me deu um resultado errado. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que retroceder e aprender. Como que uma rede neural aprende? Uma rede neural aprende atualizando os seus pesos. Aqueles valorzinhos que estavam lá dentro, aqui, ó. Deixa eu voltar um pouquinho aqui, ó. Pegar a rede neural sem nada ali. Que começou com 0,5, você deve ter pensado, da onde que veio o 0,5, Razer? Aleatório, posso pôr o número que eu quiser, posso inicializar com o que eu quiser. Esses pesos definem o aprendizado da rede. E esses pesos também são chamados de parâmetros da rede. Tá? Os parâmetros que a gente tem ali. Tá? Então vamos lá, vamos para frente. Bom, faça um cálculo matemático qualquer, esse que é um cálculo super simples, as redes baseadas em retropropagation novas, elas possuem um cálculo maior, baseado em derivada parcial, etc. Fazendo esse cálculo, eu descubro que os novos pesos são, para o W0 é 0,2, para o W1 é menos 1,3 e para o W3 é menos 1. Esses caras são meus novos pesos. Atribuo os novos pesos na rede. Viram que eu fui, descobri que tinha um erro, voltei atualizando, e agora vamos ver o que aconteceu. Ó, coloco o 6 e o 5 de novo, coloco o 6 e o 5 e faço, ó. 6 vezes menos 1,3, mais 5 vezes menos 1, mais 1 vezes 0,2, igual a menos 12,6. Como é menor que 0 é 0, a rede aprendeu. Aí, ó, é aprendizado de máquina.
As redes neurais são basicamente isso, com um pouco mais ou um pouco menos de complexidade. Na verdade, sempre um pouco mais de complexidade do que isso, tá? Aqui estão os pesos. O modelo, qual é o modelo aprendido? Os pesos. Basta eu carregar uma rede com essa minha arquitetura aqui, que na verdade é um neurônio só, atribuir esses pesos, essa é a minha rede aprendida. Tá? Ela aprendeu. Claro que nesse caso aqui, eu deveria vir aqui, vamos voltar um pouquinho. Eu deveria aplicar todos os dados na minha base, verificar quais foram os resultados, retroceder, atualizar os pesos, aplicar de novo, até que o erro seja aceitável. Tá? Até que o erro, e aí esse erro aceitável é você que define, né? Quanto de erro que eu quero, tá? Mas não vou entrar nesses detalhes aí, vamos para frente. Tá? Então esse é o nosso algoritmo de redes neurais artificiais. Claro que isso aqui só funciona com dados simples, que a gente chama de linearmente separáveis, são aqueles onde eu posso traçar uma reta e eles separam. E aí eu preciso criar uma rede um pouco mais complexa, com várias camadas, em geral com várias camadas escondidas ali. Tá? Isso aqui eu já falei para vocês. O algoritmo que vocês têm que lembrar é backpropagation, que é o algoritmo de treinamento. É o algoritmo que numa rede desse tipo volta e descobre o seguinte, ó, joguei os dados, descobri um erro. Legal. Qual é a importância deste peso naquele erro lá? Qual é a importância deste peso naquele erro? Qual é a importância ou a influência desse peso naquele erro? Descobrindo qual é essa importância, ele consegue vir e atualizar. E ele faz isso a partir de derivadas parciais. Derivada parcial do erro em relação a esse peso aqui, tá? Que é a tal da regra delta generalizada lá. Para você verificar se um modelo que você treinou, ele é bom ou não, quando você está fazendo classificação, vem um troço chamado matriz de confusão. Matriz de confusão é clássico, tá? Matriz de confusão é assim, imagina que você tem dois só, saudável e doente, tá? E aí você treinou seu modelo. Aqui são os dados reais ou os dados observados, aqui são os dados preditos. Pode ser o contrário também, só o jeito que você lê, tá? Mas dos que estão saudáveis, quantos a IA disse que eram saudáveis? 70. Dos que são saudáveis, quanto a IA disse que são doentes? 10. Dos que estão doentes, quanto a IA falou que são saudáveis? 30. Dos que estão doentes, quantos a IA falou que são doentes? 50. Aqui eu tenho o verdadeiro positivo e o verdadeiro negativo. Isso é, era positivo e a IA disse que era positivo, mas acertou. Aqui tem o verdadeiro negativo. Era doente e a IA me disse que era doente. Opa, acertou também, para a parte negativa. Tá? E aqui eu tenho os erros que foram cometidos pela rede. Para descobrir a acurácia de uma IA de classificação, basta eu somar os verdadeiros positivos com verdadeiros negativos e dividir por tudo. Isso aqui vai me dar uma porcentagem. 0,7, 0,65, 0,92. Esse 0,92 significa que a IA acertou em 92% dos caras. Tá? E aí tem algumas tretas assim do tipo, por exemplo, nessa questão do saudável e doente, o que é melhor? Eu pegar uma pessoa saudável e a IA dizer que ela está doente? Ou pegar uma pessoa doente e a IA me dizer que ela está saudável? Tá? Quando você precisa pesar para um lado, mais para o outro, tem algumas outras métricas que nos ajudam, que eu não vou explicar aqui, mas tem algumas outras métricas que nos ajudam. De novo, colocando fórmulas para parecer inteligente, quando você tem regressão, você tem métricas numéricas, tá? Como o MSE, o RMSE, que é muito usado, que é o raiz quadrada do erro médio quadrático. Nossa, que nome bonito também, né? Mas por quê? Porque é o erro que é o dado, o dado observado menos o dado predito, elevado ao quadrado, por isso ao quadrado, somatória, 1 sobre n, que é a média, raiz quadrada do erro médio ao quadrado, ou do erro quadrático médio, ou qualquer coisa assim. Tá? O que é a tal da clusterização ou agrupamento? Você desconhece os dados e você quer agrupar. Aqui tem um algoritmo bem legalzinho. Tá? Por exemplo, imagine que eu peguei os meus dados e plotei, e eu quero descobrir 4 grupos aqui. O que são esses dados? Não me interessa, eu tenho dados diversos, seja lá o que for. Tá? O algoritmo básico funciona assim, ó, ploto ou pego 4 pontos aleatórios, que eu chamo de centroide.
Para cada valor que está aqui, eu descubro qual é a distância para o centroide e os que estão mais próximos eu agrupo num grupo só. Quer ver como é que funciona? Deixa eu ver se eu consigo dar um play aqui. Você vai ver que depois que ele processar tudo, ele vai deslocar o centroide. Recalcula. Olha só que legal. Esse algoritmo é chamado de K-means. Por que K? Porque são K pontos que eu quero, K grupos que eu quero. E assim ele consegue ir deslocando o centroide, descobre que todos esses caras fazem parte de um grupo, todos esses caras fazem parte de outro grupo, todos esses fazem parte de outro grupo, todos esses fazem parte de outro grupo. Hazer, o que são esses grupos? Não sei. Você tem que entrar, dar uma olhada nos dados e descobrir o que eles têm em comum. Ah, aqui são os caras que compram mais nos finais de semana, aqui são os caras que compram menos durante a semana, e assim por diante. Você tem que olhar e descobrir. Mas ele consegue pegar dados e descobrir quais são os mais parecidos aí. Tá? É bem legal. Como que a gente encontra esses grupos? Aí tem vários algoritmos, né? Aquele que eu mostrei para vocês é o K-means, mas tem hierárquico, densidade, distribuição, tem vários outros algoritmos aí usados para fazer isso. É clusterização. Regras de associação é descobrir relação entre dados, tá? Isso aqui é muito legal. Imagina que eu tenho uma base de dados do Condor lá, sei lá, de qualquer mercado, não sei nem se podia estar falando o nome do mercado aqui, né, Wagner? Onde cada linha eu tenho uma compra feita por um cliente. Qual cliente? Não interessa. A primeira transação, é assim que a gente chama. Primeira transação eu tenho leite, pão, bolacha, suco. Segunda transação, leite, suco. Terceira transação, leite, ovos. Quarta transação, pão, bolacha, café. Super simples, mas eu tenho todas essas transações aqui. Eu quero descobrir se tem relação esses dados. Quem compra uma coisa também compra outra. Por quê? Porque eu boto junto para maximizar as minhas compras. Tá? Então a primeira coisa que eu faço é verificar quantas vezes o leite aparece. Ele aparece em 3 das 4. O pão em 2 das 4. A bolacha em 2 das 4. O suco e assim por diante. Assim eu vou contando. Contagem. Pego os caras que têm a contagem maior, isso aqui é parâmetro ou um hiperparâmetro do algoritmo, descubro qual que são os caras que têm contagem maior, que são os caras que me interessam. Dos caras que têm contagem maior, eu faço grupinhos de 2 em 2. Então, leite e pão aparecem em quantas? Em uma de 4. Leite e bolacha, em uma de 4. Leite e suco, em 2 de 4. Pão e bolacha, em 2 de 4. E assim eu vou contando. E aí, parametrizando também, eu descubro que as duplinhas que mais aparecem são leite, suco, pão, bolacha, que estão aqui. Uma vez que eu vou parar no 2, tá? Mas eu posso ir quantos itens sets eu queira. Também é parametrizável, você consegue ver. Eu vou parar no 2. Mas sabendo que leite e suco aparecem juntinhos em várias transações, pão e bolacha aparecem juntinhas em várias transações, eu monto regras, que são as regras candidatas. Outro problema da inteligência artificial, de quem é a responsabilidade? Imagine um médico que seja auxiliado por inteligência artificial para dar diagnósticos. Né? Se o diagnóstico for incorreto, o médico pode se ausentar da responsabilidade? Então, o médico tem o controle, porque a IA ela é auxiliar e o erro faz parte do treinamento. Né? Porque sem o erro a IA não generaliza. Então, neste caso, o médico tem o controle, ele tem que ter o controle, a palavra final, a decisão é dele. E se os sistemas ficarem muito melhores que os seres humanos, muito melhores, o médico pode ser responsabilizado por não seguir as determinações do sistema? Aí pega, né? Sei lá, não sei. Isso aqui é um problema para os nossos juristas do futuro, para os nossos marcos regulatórios da inteligência artificial, pela Declaração de Direitos da IA dos Estados Unidos, pelo AI Act da União Europeia e assim por diante. Por enquanto, nossos sistemas não estão muito melhores que os humanos. Tá? Mas olha que problema que a gente tem sobre responsabilização. É aquela questão do carro, né? Autônomo também, que é uma pessoa, né? Quem que é o culpado? O cara que não estava com a mão? É a empresa que fez o carro? Quem escreveu o algoritmo? Quem vendeu? Claro. O estagiário. Não, responsabilização é um problema sério, tá? Outra, seja um robô completamente autônomo. Ele pode ser considerado uma pessoa? Todo mundo assistiu o Homem Bicentenário aqui?
Aí, ó. Problema sério, né? Só se ele for da justiça para pedir isso. Não, mas isso é uma questão filosófica, por enquanto. O que é ser uma pessoa? A gente não pensa sobre isso, mas o que me diferencia de um robô totalmente autônomo? Pensa, assista ao Homem Bicentenário. Lá ele chega. Não, é o fato de eu ter rosto. Então ele põe um rosto. A Sofia não ganhou cidadania lá? Não lembro, não sei. Vai lá, parece que Não ganhava. sei. Ah, é? Bom pra ela. Mas no Homem Bicentenário eles falam exatamente sobre isso. Ah, é me reproduzir? Então colocaram um pênis no Homem Bicentenário. Ah, é eu ter isso, ter aquilo, até que no final ele foi aceito lá, daí morreu, né? Morreu de velho, né? Morreu de velho. Essa era uma outra questão. Não, você nunca morre, e uma pessoa morre. Opa, então eu vou criar um mecanismo de envelhecimento. E assim a coisa vai. E veja que a legislação sempre vai andar atrás, né? Que nem os carros autônomos. Pegar um carro autônomo hoje no Brasil, não tem legislação para ele. Até pouco tempo não tinha eleição nem para... Drone. Não, máquina agrícola. Ah, para máquina agrícola, exatamente. Tinha, a Montana importou um monte, né? Eles fazem, né? Trouxe um monte para cá e não podia colocar em circulação porque não tinha legislação. Não tem legislação. Toda a nossa lei está atrasada para questão disso. É bem complicado. Bom, até pouco tempo não tinha tipificação para racismo, pra vocês terem uma ideia. Para homofobia, na verdade. Não tinha tipificação para homofobia. Absurdo nossa legislação. Claro que aos poucos a coisa vai melhorando, né? Então agora já tem algumas coisas aí que estão sendo feitas. E os robôs, eles são produtos, não tem viabilidade, não tem utilidade eu falar que um robô é uma pessoa. E os fabricantes é que determinam os seus algoritmos, por enquanto. Não sabemos como é que vai ser esse troço lá para frente. E aí, minha gente? Todo mundo assistiu Exterminador do Futuro? Sabe do que eu estou falando, né? Skynet. Qualquer tecnologia poderia destruir a raça humana. Bomba atômica. Cara, a gente passou por uma pandemia. Tecnologia de vírus existe faz tempo. Tá? A IA poderia se tornar consciente e ela poderia tomar uma decisão equivocada. Existem vários riscos. Primeiro risco, especificar uma função de utilidade para aquela IA, estimativa do estado incorreta da IA e uma função de aprendizagem. E tudo isso pode ser colocado como risco no desenvolvimento de uma inteligência artificial consciente. Especificar a utilidade correta não é fácil. Vamos supor que você pede para a IA minimizar o sofrimento humano. Eu quero que o humano não sofra mais. Ela pode concluir que o humano sempre acha uma maneira de sofrer. Portanto, acabar com humanos é acabar com o sofrimento humano. Não é? Tá certo, certíssimo. Então, tá vendo? Por isso, temos que tomar cuidado com o que se pede para a IA, porque estimar a utilidade não é fácil. A estimativa do estado da IA pode estar incorreta, né? A causa de erros de estimativa, a IA pode causar erros, né? Porque a gente sabe que os erros acontecem. Poderia ser causado por um humano também, e a gente precisa mitigar esses erros com pesos, contrapesos e validações. A IA pode dizer, cara, tá vindo, como é o caso que eu vou contar daqui a pouco, tá vindo um míssil da Rússia. Pera, será que tá vindo um míssil da Rússia mesmo? Dá essa decisão de contra-ataque para um humano. O plano de trabalho do Departamento de Defesa dos Estados Unidos em 2011, já não sei como é que está agora, porque eu não fui atrás, mas as decisões sobre o uso de força por sistemas autônomos e a escolha de quais alvos individuais se engajarão, isso é, vão ser alvejados, com força letal, serão mantidas sob controle humano. Isso aqui estava em 2011, hoje em dia você sabe mais, né? Tá? Mas veja que isso aqui estava no plano de trabalho do Departamento de Defesa dos Estados Unidos. Motivo: os sistemas autônomos não são confiáveis o suficiente para que sejam confiadas a eles decisões militares. Isso naquela época já se tinha uma consciência disso. Aí vem o caos. Olha, em 83, vocês não eram nem nascidos ainda. Em plena Guerra Fria, o tenente-coronel russo Stanislav Petrov, responsável por monitorar um sistema de alerta contra mísseis, então na Rússia, estava monitorando o sistema de contramísseis estadunidenses. Logo depois da meia-noite, num bunker, ele recebe o alerta de um míssil dos Estados Unidos. Pá! Começa a vermelhar tudo, um monte de sirene.
Petrov ponderou que se os Estados Unidos atacassem, não seria com somente um míssil. Olha a decisão humana aqui. Se você diz, está vindo um míssil, contra-ataca, é um algoritmo super simples, mas o Petrov é o cara, inclusive ele é considerado como o cara que barrou a Terceira Guerra Mundial. Esse cara aqui, ele ponderou, não, se os Estados Unidos atacar, não vai ser um, vai ser um monte. E aí ele não contra-atacou. Na verdade, não foi um míssil só, teve um alerta. Alguns minutos depois teve outro alerta. Foram 5 alertas que ele teve. E nesses 5 alertas, esse desgraçado tomou a decisão correta de decidir que não era um míssil estadunidense que estava chegando. Se vocês olharem a história dele, vocês vão ver lá. Foram 5 alertas que ele teve. Se não me engano, foram 5 alertas. Olha só que coisa complicada, né? Complicada. Outra, a aprendizagem da IA pode gerar comportamentos indesejados. Então, que é o tal do conceito da ultra-inteligência lá, né? Uma máquina ultra-inteligente sabe construir outras máquinas mais inteligentes. A primeira máquina ultra-inteligente que o ser humano for construir vai ser a última máquina que os humanos vão construir. Por isso, desde o começo, nós temos que pensar em inteligências artificiais que sejam dóceis o suficiente para a gente poder controlar. Desde o começo. Para que não nos mate, né? Para que não nos mate, desde o começo. Esta semana, ou final da semana passada, os grandes players de inteligência artificial assinaram um acordo, né? Não sabemos se eles vão seguir ou não, mas estava lá Microsoft, OpenAI, etc., de criar um botão de liga e desliga da inteligência artificial, das inteligências artificiais. Se o troço sai do controle, pum, desliga e termina. Ela vai lá e põe um if antes. Pula. Pula. E aí, então, seja uma IA feita para resolver um problema muito difícil. Imagina que você tem um problema super difícil para resolver. Eu quero resolver o problema problema climático da Terra. E diz, resolva. Ela pode decidir alocar todos os recursos da Terra para construir um supercomputador para isso. Olha o problema de você pedir as coisas para IA. E aí a gente volta às salvaguardas. Tá? Seja uma IA que jogue xadrez, seja uma IA que gere textos como humanos, a gente precisa de salvaguardas. Isso aqui é uma grande discussão nesses atos da IA, nessas declarações de direito que é feita. Você tem que ter salvaguardas, senão a coisa não vai andar para frente, tá? Desde o projeto da IA deve-se pensar na afabilidade, elas serem afáveis conosco, né? Permitir que a IA evolua, se mantendo afável com o controle humano sempre, tá? E aqui tem um exemplo legal que eu sempre gosto de trazer, que é o chatbot Tai da Microsoft, que foi lançado em 2016. Esse chatbot foi feito para ser colocado no Twitter e para conversar e aprender com os usuários, tá? Ela evoluía e aprendia enquanto você ficava conversando com ela. Em 24 horas, os usuários que interagiam com ela transformaram ela em racista, xenofóbica, transfóbica e defensora de ideias totalitárias questionáveis, nazismo. Transformaram ela em nazismo. Tinha aqui um robozinho também, né, que se conversava, não lembro o nome dele agora, também. Sim, coisa. É por causa que ela treina conforme o pessoal fala. Em 24 horas, Microsoft teve que tirar do ar e apagar todos os tweets porque ela estava doidona. Olha só, falta de curadoria da IA. Tá? Não dá para você deixar largada aí. Não dá para soltar. Eu acho que o problema de tudo isso é o ser humano, até agora. Até agora o problema é o ser humano, concordo. A questão do plágio também é interessante, tá? Uma IA pode plagiar textos e imagens, daí tem o caso da Getty Images com a Stability AI, que está em julgamento agora em 2024, que eu consultei semana passada, tá? Que a Getty Images processa a Stability AI. Stability AI é aquela que tem o Stable Diffusion, que é uma IA geradora de imagens também, tá? Por uso indevido de imagens. Qual que é a ideia? Quando você cria uma IA generativa, que nem aquela que eu mostrei para vocês da zebra, você tem que treinar ela antes. Da onde que vem as imagens que você usa para treinar? Vem da internet. Você postou uma imagem na internet. Você autorizou alguém a usar a sua imagem para treinamento de IA? Se concorda os termos do Google, tá lá dentro. Lá. Mas, no Getty Images, tem dizendo que você pode usar aquela imagem para treinamento? Não sabemos. Ninguém lê, né? Ninguém lê os termos.
tá? Então, você tem esse grande problema, tá? Então, você precisa de uma vasta gama de dados de treinamento que podem levar a plágio. Então, todos esses caras usam imagens e textos disponíveis na internet, das pessoas e plataformas, e esse é o grande caso do plágio, porque quando gera uma imagem, de quem é o direito daquela imagem? É de quem pediu o prompt? É da empresa que treinou o modelo? É de todos os usuários que tiveram suas imagens usadas para treinar o modelo? Mais um problema para os nossos juristas decidirem. Tomara que seja domínio público. Já gerou. Pois é, tomara. E aí são as perguntas que eu fiz para vocês aqui. Então, Tenho feito muito. e aí tem algumas ferramentas a gente também, né? De detecção, né? Por exemplo, o GPT-0. Só que eles não funcionam bem. Por exemplo, não sei se eu trouxe aqui. Deixa eu ver aqui se eu trouxe. Não trouxe. Não, talvez depois para frente. Mas, por exemplo, eu estou escrevendo um livro de Python, peguei um trecho do texto do meu livro, joguei no GPT-0, se não me engano foi GPT-0, ou alguma outra, ou 0GPT, eu acho que foi que eu usei. Coloquei o texto lá, 100% gerado por IA. Então, esse aqui é muito difícil, né? É muito Cara, difícil. se questiona a sua existência. É né? verdade. Texto é muito difícil. O Instagram chegou pra mim e falou que meu conteúdo era gerado por IA, que não era eu que estava fazendo. É porque você sabe escrever, cara. Eles não identificam, tá ligado? Não sei se é isso. Não, mas Às vezes você escreve certinho, com vírgula, com a situação certa, ele já acha estranho. não, ser humano dá pra. Eu, pelo menos para os meus alunos, eu tenho um feeling de quando é IA e quando é eles, né? Porque tem uma diferença muito grande. Né? Sim. Eles escrevem Quantos anos tem teus alunos? 25. Ah, não. Então eu achei que eram crianças, né? Mas 25. Não, é aluno de É universidade. universidade mesmo. Ah, mas é assim, né? Eu consigo saber o código do ChatGPT fez e o código Aham. do C que eles escreveram. Olha só. Então a gente tem um feeling humano, né? Mas Sim. como que funciona isso com a ferramenta? Então, antigamente, 2, 3 anos atrás, os que verificavam, eles verificavam assim, tem muito advérbio aqui, essa preposição, tem muito dessa construção, então é gerado por IA. Hoje em dia, o GPT-4 ele gera um texto Mais muito semântica, bom. Eu acho. Não tá na forma. Não tá tem na como. estrutura, é na semântica. O que está acontecendo, essas empresas estão pensando em gerar uma marca d'água nos textos, imagens e som também. E essa é uma grande problemática que eu estava discutindo quinta-feira com os juízes lá. Eles precisam descobrir. Apareceu um vídeo, eu quero saber se foi gerado ou não por IA. Apareceu alguém falando um áudio, eu preciso saber. Muita coisa que foi liberada com código aberto, né? Então, mesmo que essas empresas coloquem marca d'água, já está no mercado, já está rolando esses Sim. negócios por trás. É isso que eu falei para eles. Falei, Já tem gente, marca d'água. como é que se garante que todas as empresas vão pôr marca d'água? É coisa que envolve muito dinheiro. Uhum. Então, se pagar ali, o cara monta o sistema. Monta o sistema. E não é difícil, vocês viram ali. Não, pior que tem professor que usa essas ferramentas para avaliar aluno. Ele tá falando, não, você usou o chat GPT. Mas aconteceu isso com a minha namorada, fala, você usou o chat GPT, mas quem fez fui eu. Fui eu que escrevi tudo na mão, eu fiz um resumo. E outra, tem muita gente Fui eu. Tem muita gente que acha erroneamente que dá para perguntar pro ChatGPT. ChatGPT, esse texto aqui foi gerado por você? Cara, não tem como. Se você subir para o chat ter um código que você faz, ele monta na estrutura que você trabalha. Com os mesmos erros, do mesmo jeito. Foi isso que eu falei. É muito complicado detectar coisas geradas pela internet, pela IA hoje em dia. Vídeo é mais fácil, tem umas técnicas que é baseada em sincronização de olho, aquelas mãos malucas que aparecem, que ele não consegue gerar mão direito, pé torto, sabe? Coisa desse tipo. Mas também tem data para acabar. Tem data para acabar, porque esse é o que eu falei para eles. É uma brincadeira de gato e rato, onde a gente já saiu perdendo. Quer combater desinformação, a gente já saiu perdendo. A gente está muito atrás, tá? Então, é difícil, complicado. Essa imagem ficou legal. Ó. Eu pedi para Dolly gerar como é que foi o prompt que eu pedi? Eu coloquei em inglês lá, era um jornalista do mal escrevendo uma fake news. Né? Ficou massa. Aí, ó. Ficou top. Detalhe que ele não pôs um humano. Não, um jornalista robô do mal escrevendo uma fake news. Foi isso que eu pedi. Eu coloquei em inglês e ele gerou isso aqui. Ó. Ficou bonito isso aqui, eu achei massa. Eu coloquei grandão aqui. Exatamente, ó. O lápis torto ainda, ó, tá vendo? É fácil escrever uma fake news? Cara, é ridiculamente fácil. É a coisa mais fácil do mundo, tá? Em experimento... A
Com certeza. Em experimento, o ChatGPT gera fake news mais convincentes que a de humanos. Aqui, ó. Link do Globo de 2023. Viram um charter.ai? Não. O que ele faz? Personagens, você passa qual é o padrão do personagem que você tem. E detalhe, tem uma opção lá que você fala com ele e ele copia a sua voz. Olha. Ele padroniza e faz daí isso que eu estou pensando na fake news nesse nível. Você recebe a ligação e hoje está fácil, qualquer programa faz, você consegue copiar teu áudio. Não, por $15 você assina um serviço desses que gera vídeo, imagem, tudo para você. Você treina com algumas fotos lá. Você sobe tudo lá e ele gera para você. Isso aí muito influenciador tá fazendo, porque qual que é o problema de se você ser influencer no YouTube, no Instagram? É que você tem que ter engajamento, tem que ficar gerando muito conteúdo. Imagina você gravar 5, 6, 7 vídeos por dia, impossível, não tem como. Você fica escravo da plataforma. Aí para você conseguir gerar muito conteúdo, gera conteúdo com IA. Eu fiz uma sugestão que eu seria uma vez em aula de pedir para o ChatGPT explicar a teoria da relatividade como se fosse uma criança de 10 anos. Mas uma criança de 7 anos, se não me engano. Eu usei uma plataforma dessa no YouTube. Eu acho que foi um dos vídeos que tem mais visualizações. Olha que massa aí, ó, tá vendo? Legal. Aqui, ó. Professor Haser é eleito presidente da República. Uhul! Em uma virada histórica, o professor Haser foi eleito presidente da República após uma campanha marcada por promessas de reforma profunda na educação e na ciência. Tem algum erro ortográfico aqui? Nenhum, né? O resultado das urnas, anunciado na noite de ontem, ó, vírgula correta, colocada num aposto aqui, ó, delícia, revelou uma vitória contundente sobre seus adversários, com 57% dos votos válidos. É o Haser. Aí, ó. O professor Haser é conhecido por sua carreira acadêmica e por suas pesquisas inovadoras no campo da física. Conquistou, aí, ó, tá vendo? A fake news, cara, isso aqui ele gerou um texto super top. E o prompt foi desse tamaninho. O professor Haser é acusado de liderar esquema ilegal de pirâmide, prejudicando mais de 500 famílias. Nós vamos ter que descobrir qual é de verdade. Com certeza. Em um escândalo que abalou a comunidade acadêmica e financeira, o renomado professor Haser foi acusado de estar à frente de um esquema de pirâmide, que resultou em prejuízo de mais de 2 bilhões de reais para mais de 500 famílias. Eu vou fazer o recorte do vídeo aqui, vai ser só isso aí. Vai ser só isso daqui. As vítimas, muitas delas aposentados e pequenos investidores, relataram que foram convencidas a investir suas economias de uma vida inteira com a promessa de multiplicar seu dinheiro em curto prazo. Ele parecia tão confiável e carismático, jamais imaginei que estava sendo enganado, lamentou José Silva, um dos prejudicados pelo esquema. Cara, isso aqui, ó, em 2 segundos você gera um troço desse aqui, ó. Tá? Imagine como é que não vai ser daqui para frente. Tá? E para detecção de fake news, é muito difícil. Aí você tem um problema que é o 0GPT, por exemplo, para tentar gerar um texto gerado por IA, só que esse texto é fake news ou não? Não sei. ChatGPT, gere um texto falando dos benefícios de vir até o espaço maker do Fábio. Ele vai gerar um texto que é fake news? Não é. Gerar fake news não é só gerar textos com o auxílio da IA, é você gerar textos com conteúdo falso. Para você descobrir se aquela informação é verdadeira ou não, acabou. Como é que você faz? O cara humano, ele vai lá e começa a pesquisar em sites, em jornal e etc e tal. Como que se faz isso de forma automática? Foi que a gente discutiu quinta-feira lá com os juízes. Não tem como. É muito difícil. Só se é uma parceria com a Google, né? Eles sabem onde a pessoa está. Exatamente. Disseminação de fake news e de desinformação é um problema sério que está sendo abordado hoje. Está sendo abordado hoje por causa das eleições agora de outubro. Já é tarde, né? Já é tarde. Não, totalmente tarde, porque você desenvolver uma plataforma... É um projeto de 1 ano, 2 anos isso. E vocês vão ver na próxima eleição presidencial, que provavelmente vão ter 2 polos, de novo, 2 polos muito fortes de ideologias. Tá? Então vocês vão ver como é que vai ser na eleitoral. A seguinte notícia é verdadeira. Uma corrente de solidariedade tem se formado ao redor do Rio Grande do Sul depois das enchentes que assolaram o estado por 2 voluntárias de Porto Alegre. Amanda Santos e Bruna Rebelo montaram uma lavanderia voluntária. Sim, a notícia é verdadeira, depois das enchentes que atingiram... Tá, o ChatGPT até consegue fazer alguma coisa e hoje ele consegue buscar links específicos.
Aqui no caso ele trouxe uma Wikipedia. Mas, o que acontece se eu tiver um blog daqueles safados e tiver a minha notícia falsa lá e se eu for me embasar no meu blog safado? Em um escândalo que abalou o Hazer foi não sei o que, não sei o que. Esse texto foi gerado por IA? 100% gerado por IA. Tá vendo? Ele disse que meu texto que foi gerado por IA realmente foi gerado por IA. Esse aqui é o texto que eu escrevi do meu livro de Python. 100% gerado por IA. Não dá para confiar, já não dá para confiar. Não tem como. Eu escrevi esse texto aqui. Eu escrevi, na cabeça. Aqui, 100% gerado por IA, e a gente acaba ficando sem isso. E aí tem algumas coisas, por exemplo, a ferramenta escrita por professores da USP e da UFSCar, que usava características do texto. Aquilo que eu falei, tem muito advérbio, tem muito pronome desse tipo, daquele, então isso caracteriza IA. Tá? Então tem um exemplo que está aqui. Tá? As características, tamanho médio de palavras, riqueza do vocabulário, número médio de verbos, número médio de substantivos, número médio de adjetivos, número médio de advérbios. E aí tem uma base de dados, fake BR Corpus aqui, que tem textos que são fake e textos que não são. Tá? E aí, fazendo uma análise, eles descobriram essas coisas. Por exemplo, são coisas muito iguais aqui. Por exemplo, o número médio de substantivos é muito igual. Tá? Muito igual. Agora, por exemplo, aqui, ó, porcentagem de notícias com um erro ortográfico. Notícias falsas é muito alto. Só que isso aqui, para aquele corpus, hoje em dia já não vale. Vocês viram o texto que foi gerado lá do Hazer, presidente da República? Tem um erro de português. Isso que o troço é feito para inglês, né? Tá? Aí em 2022, brasileiros criam um detector de fake news que usa IA e tem alta precisão, mas também se baseia em características do texto. Mas ele não detecta fake news, ele detecta se aquele texto foi gerado por IA ou não. Fake news é uma coisa maior. Não é só um texto gerado por IA, pode ser até um texto gerado por humano, mas que tem uma notícia falsa. Esse é o grande desafio hoje em dia. Tá? E aí, né, se as características forem parecidas com o texto real, não tem como saber qual vai ser a detecção automática que nossas ferramentas vão usar. E o uso das LLMs, usar ChatGPT, Gemini, etc. e tal. Em 2003 aqui, ó, IA pode identificar fake news, estudo responde. E aqui tem um artigo, tem esse link aqui da Olhar Digital, mas tem um artigo que faz algumas comparações lá. ChatGPT 3 e 4, Bard e Bing. ChatGPT 4 teve uma acurácia de 70%, média dos demais 62,25%, e todos perderam para verificadores humanos. E as pessoas preocupadas com perder o emprego, né? Por enquanto não tem como. Então, a gente chega numa conclusão que para tudo que a gente tem em IA, a gente ainda precisa, em algum ponto, do humano para fazer alguma coisa. Né? Quer dizer, não dá para a gente deixar a IA sozinha, a gente precisa do ser humano para nos ajudar em tudo que a gente tem que fazer. Tá? É bem isso que eu queria falar para vocês. Tá? E é isso que eu tinha para trazer para vocês. Muito obrigado. Senhores, alguma pergunta? Vocês foram fazendo perguntas ao longo do momento? Eu acho que já esgotou as perguntas. Tem? Pode fazer? Claro. Pode, deve. Claro. Eu anotei aqui 3 tópicos para fazer perguntas. Opa! Você que escreveu? Eu fui ali. Ô, Clístenes, a gente tem que combinar essas perguntas antes. Não dá para você vir aí com essas perguntas. Você tem que, né, Fábio? Tem que combinar. Fala aí. Primeiramente, gostaria de agradecer pela palestra. Muito boa. Na verdade, assim, eu só vim porque sabia da qualidade da palestra. Já passou, já. Passou. Não, passou já. Não tem mais. Para quem não sabe, eu fiz a especialização lá com o Hazer, né? Tive 2 matérias com ele, muito boas. Não terminei, abandonei antes de terminar, né? Faltando uma matéria e o TCC. Mas ainda vou voltar em algum momento. Opa! Né? Quem sabe ano que vem, quem sabe daqui 5 anos, nunca sabe. E, assim, perguntas. Quando você estava passando a apresentação, você apresentou alguns métodos ali de você aplicar a inteligência artificial para fazer treinamento e tudo mais, né? Que nem máquinas de transportes, RNA e tudo mais, né? Eu sei que a escolha normalmente depende e performa mais de acordo com o tipo de dado que você está trabalhando, né?
Mas mesmo assim, normalmente a gente tem uma que a gente testa primeiro, que é a nossa favorita, assim. Uhum. Qual que é a sua favorita? Máquinas vetores de suporte. Eu gosto de máquinas vetores de suporte. A matemática por baixo dela é muito legal. Qual que é a sacada dela? Eu vou voltar alguns slides aqui. Vou voltar lá no... Acho que por aqui é mais fácil. Eu vou voltar nos slides lá que tem aqueles gráficos com a fronteira de decisão. Vamos lá, vamos lá. Pô, bastante coisa, né, Fábio? Desculpa aí. Você nem passou tudo isso. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Aqui, ó, por exemplo. Nesse caso aqui. A máquina de vetor de suporte, ao invés de você ter uma rede neural e ela treinar aqueles pesos, etc., ela faz o seguinte. Ela pega os seus dados, duas dimensões aqui. Descobre quais são os pontos fronteiriços. Esses caras são chamados de vetores de suporte. E tenta criar uma reta que maximiza, ou aliás, que diminua essa distância entre eles, que minimiza, né? Que maximiza que minimiza aqui no caso, minimiza essa distância entre eles. Então pega esses pontos fronteiriços, que são os vetores de suporte, e minimiza esses caras. Então ele tenta gerar essa reta a partir desse ponto, disso, tá? Ele tenta gerar uma reta, e esse problema dessa reta é um problema de otimização. Então, ele gera esse problema de otimização daqueles que a gente conhece, a simplex, aquelas coisas todas lá. Então, ele resolve um problema desses ali dentro. Parece ser pouco performático, mas tem algoritmos bem legais que resolvem isso de um jeito bem rápido, tá? Eu gosto muito dessa abordagem, mas eu sempre testo duas, né? SVM, que é uma máquina de suporte, e redes neurais sempre. Como que a gente escolhe qual algoritmo? Em geral, e demais, a gente faz assim, ó. Eu tenho um problema, que é saber o diagnóstico aqui. Eu sempre testo 2, 3, 4, 5 técnicas. Sempre testo 2, 3, 4, 5 técnicas. Então, eu vou criar um modelo com rede neural, um modelo com SVM, um modelo com árvores aleatórias e um modelo com KNN, seja lá, sei lá, eu testo esses caras. Um modelo estatístico também, por exemplo. Aí, eu testo com a minha base e consigo uma acurácia de cada um, digamos assim. Aí eu testo de novo com outras configurações, porque uma rede neural pode ter 5 neurônios, pode ter 20, pode ter 30, então eu testo com vários. Isso aí demora um monte de tempo. Com licença. Tá. Isso aí demora um monte de tempo para fazer, porque são várias técnicas diferentes, com várias configurações diferentes. Para no final eu fazer uma comparação de qual deu a melhor acurácia. Ah, foi rede neural, então eu vou escolher a rede neural como meu modelo treinado. Então eu sempre testo várias, mas eu gosto da SVM. Próximo. Essa segunda pergunta, ela surgiu ali no comentário ali do Fernando, né? O Fernando tem estudado artificial, que ele terminou a pós. Em relação à qualidade da sua palestra. Né? O que acontece, né? Não é que eu estou puxando o saco, tá? Mas uma palestra tua dessa de 2 horas, às vezes acaba valendo um semestre de uma matéria de inteligência artificial, né? Então a minha pergunta é, na sua percepção, como que está a academia em questão de qualidade de... Se não quiser responder, não precisa, tá? Uhum. Ou senão a gente pede para o professor aqui cortado. Em relação à qualidade dos professores, a qualidade de ensino em relação à inteligência artificial, porque assim, embora ela seja antiga, né? Ela está entrando meio que agora na academia, digamos assim, ainda mais para a parte de graduação, né? Tem um pouquinho mais avançado na parte de pós, mas na parte de graduação ela está entrando agora. E a gente tem aquela questão do salário do professor, né? Então, às vezes, o professor tem né, algum tipo de déficit, né? Queria saber qual é a sua percepção em relação a isso. Tá, eu vou falar... Não, eu vou responder. Eu vou falar de uma coisa que aconteceu comigo há alguns meses atrás. Eu estava fazendo um benchmarking de pós-graduação em ciência de dados. Tá? Eu queria saber quais eram as matérias, o que tinha, os professores que tinham, etc e tal. E principalmente as EAD. Até porque a nossa lá é EAD, então a gente está fazendo esse benchmarking. E eu descobri uma coisa muito séria. Tem um monte de pós-graduação na área de inteligência artificial no Brasil, EAD, um monte. Sabe outra coisa que eu descobri?
Porque um monte delas são a mesma pós. Em instituições diferentes, com um nome um pouquinho diferente, mas é a mesma pós. Sabe como é que eu descobri isso? São exatamente as mesmas disciplinas. O mesmo conjunto de disciplinas. Então, está acontecendo um fenômeno interessante hoje em dia, que é assim, a instituição vai lá e compra um curso de pós de uma fabricante de cursos. Então, a empresa fabricante de curso chama o professor, grava uma aulinha lá de 20 minutinhos, não sei o quê, pronto, isso aqui é o módulo da pós. E está lá o módulo da pós. Então, tem um monte de pós que está assim. Então, quando alguém vai procurar uma pós-graduação, estou falando de pós-graduação, de graduação eu não conheço ainda. A gente tem esse problema, tá? A qualidade das pós está complicada. Não estou falando de PUC, Paraná, por exemplo, não estou falando da UFPR, não estou falando dessas grandes, estou falando de algumas unis que tem por aí que são bem complicadas. Tá? Beleza, e essas disciplinas, você entra num curso, tá lá, curso de ciência de dados. E aí, o que você quer? Você quer estudar um pouquinho de estatística, você quer ver métodos, quer ver programação, você quer aplicar aquilo e tal. Mas metade ou mais da metade das disciplinas são disciplinas de negócio. Empreendedorismo disso, projeto daquilo, aplicação não sei do que, não sei na onde. Então, se você for um cara de negócio, vai ser ótimo para você, mas você não vai ter técnica, vai ser muito pouca técnica. Se você quer, não, eu quero aprender os métodos, eu quero aprender a jogar esse troço na nuvem, eu quero aprender... Então, eu estou verificando que muitos poucos lugares estão com pós que são realmente boas, assim, interessantes sobre isso, sobre inteligência artificial. Em relação aos professores, a gente conhece muito poucos professores que conseguem dar aula, explicar. Tá? Assim, é bem difícil, assim. Nós mesmos lá na Federal, a gente teve problema para conseguir alguns professores para o cara chegar lá e dar aula. E mesmo os que estão lá foi bastante peneirado, então já é, digamos assim, um pouco melhor do que a gente conseguiu, mas é bem difícil, bem difícil. Porque assim, as instituições assim, elas estão colocando a matéria de IA e depois estão indo atrás do professor, né? Isso. Então, e na verdade uma coisa que está acontecendo é assim, eu vou falar também um fenômeno que acontece em muitos lugares. Ele coloca a disciplina, mas não tem professor, e um professor pega e faz qualquer coisa. Isso está acontecendo muito. E a gente sabe, né, Fábio? Não é só IA. Não é em IA, é em várias disciplinas. Né? O cara cai de paraquedas, e assim, quando pega um professor dedicado, o cara estuda, o cara revê aquele conteúdo, porque em geral já teve isso na graduação, no mestrado e tal. O cara revê o conteúdo e consegue dar uma boa aula, mas em geral o cara faz qualquer coisa. Então, por exemplo, eu vejo cursos de IA, onde o cara, ao invés de dar um curso de IA básico, falando desses aspectos, para dar uma ideia do geral, ele pega e dá um curso de R. Ou dá um curso de Python e fala que é IA. Aplicou lá, então agora vamos ver isso aqui, beleza, já é IA. Entendeu? Eu estou vendo isso. Obrigado, professor. Terceira pergunta. Última pergunta. O professor passou ali a respeito de algumas técnicas, né, de aprendizagem e tal, falou bastante do Big Data, né? O que o professor tem visto em relação a pequenos dados e a aplicação de pequenos dados em inteligência artificial? Eu acho que é um nicho. Pequenas empresas, né? Pequenas empresas elas nem pensam em usar IA nos seus dados, porque elas acham que não... Eu digo no sentido assim, da quantidade pequena de dados. Ah, ferrou. O que move o mundo hoje é dados. Poucos dados, com poucos dados você não consegue fazer muita coisa. Esse é o principal problema, tá? É que nem você pegar, por exemplo, eu tenho um trator e tenho sensoriamento e tenho poucos dados de sensoriamento. A minha predição vai ser enviesada e vai ser fraca. E isso é um problema. Poucos dados sempre é um problema. Tá? Quanto mais dados a gente tem, muito melhor. Tem até um estudo, não lembro de quem foi, se duvidar foi até do Yann LeCun, eu não vou lembrar agora, que eles desenvolveram um softwarezinho que tirava fundo. Aliás, que tirava fundo não, porque quando se tirava uma imagem, preenchia com fundo. E eles treinaram aquilo com, sei lá, com 10 mil imagens, fizeram um treinamento com 10 mil imagens, que eles geravam um fundo ok. Mas daí, quando tinham mais de milhões de imagens, o fundo era muito bom, assim, imperceptível. Então, com isso, dá para você ver. Se você vai para essa área de Deep Learning, Big Data, tem que ter dados. Com poucos dados não dá para fazer. Então, se a empresa chegar para você, Fábio, vamos fazer um projeto aqui de mas eu não tenho muito dado. Cara,
você não vai conseguir responder bem. Porque ele pode até te dar uma resposta, mas essa resposta não tem nenhuma segurança. Nenhuma. Ele vai te dar uma resposta, mas vai ser enviesada. Vai ser enviesada. Eu vou dar um exemplo para você agora. Estou desenvolvendo um sistema, não estou desenvolvendo, estou dando um exemplo. Estou desenvolvendo um sistema de análise de fraude transacional em cartões de crédito. A gente sabe que as fraudes transacionais são mínimo, né? Não é muito que tem. É mais transações normais que acontecem. Vamos supor que eu pego uma base de dados onde 95% das transações são verdadeiras, 5% são falsas, crio uma IADA, treino. Não precisa. Quando chegar uma transação nova, basta eu dizer que ela é verdadeira, que eu acerto em 95%, minha acurácia é de 95%. Sempre dizendo que é verdadeiro. Sempre dizendo que é verdadeiro. Não precisa fazer nada, nada. Basta eu dizer que é uma transação verdadeira, eu acerto em 95%. É isso, é o if true. Percebeu? Por quê? Porque eu tenho poucos dados de fraude, eu tenho que ter muitos dados. Para quê? E aí, claro, balancear a base para eu descobrir quais são as características dos dados fraudados, para daí poder treinar uma IA com aquilo. Olha só que problemática que nós temos. Isso é um problema de eu ter poucos dados, ou não saber lidar com os dados. Então, olha, já te digo, se oferecerem para você um projeto com poucos dados, pensa duas vezes, dá uma olhada. Aproveitando já que você falou de nicho, uma quarta pergunta que não tinha feito, né? Tem alguma sugestão de mercado, assim, para quem está buscando... Fake news. Ainda mais em época eleitoral. Oh, dá para ganhar uma grana aí. Em época eleitoral tem muitos candidatos que vêm atrás também, até para gerar, né? Tem dos dois times, né? Tem nos dois times. Dá para montar duas empresas. Uma que gera, uma que detecta, você detecta as tuas próprias. Tipo vírus e antivírus. Isso. Aí gera o plano, né? O standard, o prêmio e tal, né? Aí o prêmio detecta da outra, né? Isso aí. Não, mas olha, nicho, cara, acho que qualquer coisa que envolva dados tá legal. Agronegócio, por exemplo. Essa questão das fake news aí tá muito na moda agora. Muito. E eu não duvido que vai surgir um monte de empresa fazendo esse tipo de coisa. Uma das coisas que eu tenho visto é o pessoal usando em empresa de atendimento. Usando o IA para o cara pegar o atendimento e já tentar responder, mas já fazendo um filtro para ligar alguns alertas ali. Poxa, tá tendo muito atendimento desse tipo, muito atendimento daquele outro. Tem bastante coisa que dá para fazer com IA aí. Bastante coisa. E outra, né? Hoje em dia, esses Raspberry novo que a gente tem aí, eles são muito bons, né? Mais que o meu PC. É mais. Tem 8 GB de RAM, cara. Falei, nossa, é muito bom, cara. Dá para você baixar um modelo, treinar um modelo e colocar para rodar ali, tranquilo, sem problemas. Eu lembro de uma vez que eu estava participando de um projeto que eu falei do exemplo da câmera inteligente, era uma câmera inteligente com Raspberry. Eu fiz a parte de software interligando com a câmera. Aí eu deixava no condomínio lá ligado assim. E com o OpenCV, cara, você faz isso só uma tarde se faz. E detecta fundo, aí mudava o sol, automaticamente a API já detectava o fundo. É muito fácil você fazer esse troço. Pena que não deu certo o projeto lá, mas ia ser um troço bem legal. E detectava quando a pessoa estava passando e tal. Isso era pro agro. Quer ver uma coisa legal que não tem ainda? Por exemplo, aplicativos para rodar nos celulares que ficam nos carros. Tipo um Waze que fica monitorando veículos com a placa dos veículos. E mandando para a polícia a placa e roubar. Então imagine se todo mundo tivesse que nem o Waze, o celularzinho pendurado ali. Ou esses dias estava acontecendo uma ocorrência aqui no bairro, um carro circulando sem a placa de trás. E ele estava tentando cometer crimes aqui. Uhum. E detecta automático, né? Já sobe para a base do banco lá, ou o carro é roubado, ou não tem uma das placas. E todo mundo tá com o celular ligado, conectado no E aí eu perco a minha privacidade de dar um rolê no bairro, sem a Thelma saber. Sem a placa, né? Sem a placa. Eu teria que tirar a placa, né? Daí, eu não queria tirar a placa, eu queria deixar a placa e dar um rolê. Tem uma pergunta também. Eu estava vendo esses dias uma reportagem, um artigo falando sobre a possibilidade futura de que essa massa de dados que a gente tem hoje disponível na internet inteira um dia seja pouca. Ou assim, a IA consiga absorver toda essa quantidade de dados e a gente entra num processo de estagnação. E os dados que seriam gerados dali para frente seriam todos artificiais. Exato. E a gente entraria num processo de falta de dados, digamos, biológicos. É possível isso? A gente já está mais ou menos nisso. Existe um procedimento chamado Data Augmentation. Imagina que nós queremos reconhecer
a sua foto na entrada lá, mas você tem poucas fotos. Você tem umas 4, 5 fotos suas assim que dá para usar. O que é o Data Augmentation? Eu pego a sua foto que eu tirei agora e viro ela. Viro ela um pouquinho. Viro ela mais um pouquinho. Coloco ela de ponta cabeça. Coloco ela, sei lá, faço algumas rotações, algumas translações, algumas mudanças. Com isso, a sua imagem, a sua base de dados de 4 imagens já viram 50. Eu já tenho isso, já tenho um processo, procedimento, e quando eu preciso dados, eu faço Data Augmentation. Agora, se os dados do mundo vão ficar assim, eu já não sei. Mas no caso essa da imagem, são dados que não têm um peso importante para um algoritmo, porque é a mesma imagem. No Data Augmentation tem. Porque se eu pego o teu rosto virado, é uma imagem diferente, eu preciso determinar os mesmos elementos. Se ela está um pouco inclinada, é a mesma imagem, mas eu preciso dos meus elementos. Ou se eu dou uma escurecida nela, ou uma clareada nela, ou eu troco o contraste, entendeu? É uma imagem diferente que é usada no treinamento. Entendi, mas é um aprendizado entre aspas, assim, porque eu estou baseado numa mesma imagem padrão. Isso. Eu não tenho uma qualidade na variação daquela informação. Mas eu não tenho esses dados, eu tenho que gerar esses dados novos. Apesar de não serem dados gerados com uma IA generativa, são dados fabricados, que são usados para treinamento. Uma qualidade ruim. Uma qualidade boa, não sei se é tão ruim, né? A qualidade da foto, a qualidade da importância. Sim, porque ela não é diferente, você está falando. Porque ela não é diferente, tudo bem. Isso sim. Biologicamente, é a mesma imagem. Exatamente. Alterada. Então, isso eu digo assim, isso tem um limite. Tem um limite. Eu consegui mexer nessa imagem um certo tanto. Sim, vai sim. chegar uma hora que esgota. Sim. Eu não consigo ter nenhuma evolução em relação às próximas imagens que viram dela. O que eu acho é que a gente nem sabe o que vai surgir de tecnologia para frente, né? E essa captação de dados, né? Então eu não consigo te dizer se a gente vai chegar num ponto de estagnar. É coisa para futurólogo. Futurólogo que gosta disso. Escreve livro, aquela coisa toda. Não, eu queria ter essa capacidade, assim, de escrever um livro, falar, não, daqui 40 anos a gente vai ter isso. Vender bem. Tem o Bill Gates que falou que a gente só ia precisar de 675K, 640K, era o máximo que a gente ia precisar para jogar qualquer coisa. Nem isso, né? Legal, muito obrigado. Mais alguém? Alguma pergunta? Eu estou estudando muito a questão para entrar na área de ciência de dados. Né? Certo. Eu fiz a pós-ciência artificial já pensando em entrar nessa área. E quais que seriam as principais algoritmos de parte da ciência artificial que eu usaria mais para aplicar na área de ciência de dados, para poder ter um foco maior, uma diversidade? Se você vai para a ciência de dados, a primeira coisa que você tem que pensar é em cloud. Cloud. Estude cloud. Então, você gosta, por exemplo, do Azure da Microsoft? Estude Azure da Microsoft. Eu uso o GCP. O Google Cloud. Estuda e veja o que tem lá dentro. A AWS estuda e veja o que tem lá dentro. Em geral, quando você entra numa academia da Microsoft e tal, tem um dos tópicos é a parte de inteligência artificial. Mas a inteligência artificial é só um dos tópicos. Ciência de dados é todo um pipeline de recebimento, de tratamento, de onde que guarda, para onde que vai, treina, deploy do modelo, o uso. A IA é só um pedacinho ali. Tá? E se você quer ir para a ciência de dados, deixa de lado um pouquinho a IA por enquanto e foca no cloud e no pipeline de dados. Esse é top. Muito obrigado novamente. Valeu!